quando eu entrei na comunicação, na faculdade propriamente dito, duas coisas que eu não queria, que eu falei, cara, isso aqui não é pra mim, não me identifiquei. Rádio e TV. Certo. E se eu te disser aqui... Olha só que irônico. A ironia vem da minha carreira. A minha carreira foi iniciada no rádio e finalizada na TV. E no meio, Diego? Não teve meio, foram só essas duas áreas. Então, o que eu queria, que era online, na época estava surgindo ainda o jornalismo online, iniciando os portais de G1, acho que o R7 nem tinha ainda, a gente está falando de 2005. Centralcast, oferecimento Cier Alimentos, convida você a descobrir a arte de saborear tradição, desde a carne seca até a linguiça cuiabana. Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando a sua telinha mais um episódio do Centralcast, diretamente do centro da América do Sul, trazendo para você sempre um assunto muito interessante. Mas antes de apresentar o convidado de hoje, queria pedir para você, dedinho no like, se inscreve, compartilha, aciona o sininho, dá essa força pra gente, é um gesto muito pequenininho para você, que não te custa nada, mas pra gente é uma força enorme. Eu tenho aqui na minha frente um cara que eu vi bastante tempo, assim, quando eu falei, assim, eu assistia ele falou, pô, será que o cara tá me deixando velho, mano? Diego Hurtado, seja muito bem-vindo. Como é que você tá, Murilo? Tranquilo? Que bom estar aqui com você, fiquei feliz pelo convite. É um prazer receber você. Eu sempre tô trazendo essa galera da comunicação pra gente tentar, né, pegar alguma coisa aí, essa energia. Tá bom, tu dá aula, rapaz. Aprender. Fala de modéstia. E o podcast, ele é legal porque ele proporciona essa coisa, né, o privilégio de você ter uma pessoa na sua frente por mais de uma hora. É uma conversa, né? Não é uma entrevista, né? Hoje em dia o tempo é uma coisa tão cara, né? Às vezes você não consegue a atenção de um amigo para te responder um WhatsApp, né? Então eu valorizo muito esse espaço aqui porque vamos dizer, nos dias de hoje é um luxo ter um profissional do seu gabarito, igual a gente estava falando aqui, Elias Neto, Anderson Navarro, Pescuma passou aqui, uma galera durante mais de uma hora, né? Então, para você que estiver assistindo aí, vamos aproveitar isso aqui ao máximo. Não, só de você me colocar na prateleira aí com essa galera que você acabou de falar, já me senti um pouquinho a mais. Conversei com toda essa galera, todo mundo passou boas referências, legal. Está muito São bem grandes conceituado. Amigos, grandes amigos. Aqui a gente, né, gosta sempre de humanizar, entender quem que é o ser humano, né? Para, assim, vamos dizer assim, que a conexão é o que gera a propagação assim, da nossa mensagem, claro, o que a gente quer passar e tudo mais. Eu gosto de entender quem que era Dieguinho, de onde que ele veio, onde que ele nasceu, o que comia, o que ele aprontava antes da fama. Tipo Globo Repórter, de onde veio, quem é, o que come, o que faz. Exatamente. Bom, eu sou do interior de São Paulo, uma cidade chamada Fernandópolis. Olha, uma cidade... Qual é a sua região? A região de Marília. Um pouquinho mais para o centro do estado ali. Eu estava na região noroeste do estado, né? Já saindo ali para Mato Grosso do Sul, sim, Minas Gerais, naquela região. Fui nascido, criado lá, até meus 20 anos, 21, quando eu me formei em comunicação, em jornalismo, e aí eu ganhei o mundo, aí eu bati asas. O que tinha no jornalismo que te pegava, que você já observava ainda criança ali? Cara, já que você falou que é para humanizar e ser sincero, o principal foco, a principal escolha pro jornalismo era fugir da matemática. Fugir das exatas. Eu nunca me dei bem com isso, nunca gostei de cálculo. Não é que eu nunca gostei, até gostava, mas não desenrolava o cálculo. Entendi. Aí eu falei, cara, o que eu sei fazer que não exige contas? Aí eu comecei a olhar ao meu redor, tinha uma prima que já vinha da comunicação, a minha prima também era jornalista, já formada, isso me despertou o interesse, olhando ela fazer o que ela fazia, e aí eu comecei a associar o que eu fazia. Cara, eu era bom para escrever. Na época eu gostava de ler bastante. Tinha minha mãe que apoiava muito essa questão das humanas, né? Minha mãe era professora, geralmente, é professora. Quem gosta disso gosta de histórias, né? História eu gosto de contar histórias, né? E não propriamente de saber o que aconteceu no passado, mas de contar histórias eu sempre gostei. E aí eu falei, juntando tudo isso aqui, excluindo aquilo que eu não gosto, eu acho que a comunicação vai me dar bem. Eu vou me dar bem. E a curiosidade em si também é um bom combustível, né? Sempre fui muito curioso, então eu acabei indo pro jornalismo por conta desses vieses aí. Entendi. Aí foi a minha escolha. Foi lá no seu interior mesmo que você começou? Foi, eu me formei numa cidade vizinha, Fernandópolis, chamada Votuporanga, dá 30 quilômetros. Eu trabalhava o dia todo, até às 5 e meia da tarde, pegava o ônibus, ia para Votuporanga, fazia faculdade lá e voltava para Fernandópolis. Fiquei 4 anos assim. Esse processo foi tranquilo? Você chegou, era o que você queria mesmo? Foi se identificando? Foi gerando um amor pela profissão? Como que foi essa relação? Tranquilo nunca é, né, cara? Você tá numa fase de vida ali que você tem tempo, tem energia, não tem grana, você não tem foco também. Você tá precisando construir. Com relação à faculdade, quando eu entrei, o que eu vi, o que era o jornalismo, eu falei, cara, eu acho que é isso aqui. Não tive muita dúvida. À época eu até tinha dúvida entre fazer alguma coisa na área de psicologia, filosofia ou comunicação, né? Que era uma coisa que estava meio que afins ali. Mas acabei indo para comunicação. Então não tive dúvidas quando eu cheguei lá. Falei, legal, é isso aqui que eu quero, gostei.
Entretanto, aí a gente vai entrar numa parte mais profissional da minha vida mais pra frente, mas uma curiosidade pra ti aqui. Quando eu entrei na comunicação, na faculdade propriamente dito, 2 coisas que eu não queria, que eu falei, cara, isso aqui não é pra mim, não me identifiquei. Rádio e TV. Certo. E se eu te disser aqui... Olha só que irônico. A ironia vem da minha carreira. A minha carreira foi iniciada no rádio e finalizada na TV. E no meio, Diego? Não teve meio, foram só essas 2 áreas. Então, o que eu queria, que era online, na época estava surgindo ainda o jornalismo online, iniciando os portais de G1, acho que o R7 nem tinha ainda, a gente está falando de 2006, e mais de 20 anos. Então não tinha isso ainda, estava em ascensão, começando. Eu falei, é isso aqui que eu quero. Fui me especializar na área de jornalismo online, mas acabou que eu nunca atuei. Atuei muito pouco em jornal, em revista, coisas pontuais. E fui criado onde eu não queria, rádio e TV. Eu imagino que dentro dos veículos, né, também você precisa também ser dinâmico, né? Se você achar que você vai se formatar e ficar, não, eu quero ser isso e só isso, eu acho que você perde muitas oportunidades, né? Então, acho que o jovem já tem um pouquinho dessa desenvoltura de se adaptar mais, mas eu acho que se você se colocasse isso daí, talvez hoje em dia você não estaria onde você está, né? Vou usar aqui um termo, um jargão. Na minha época, você podia ter essa escolha, porque era tudo muito dividido. Quem fazia isso, quem era bom nisso, era bom nisso. Hoje não. Todo mundo é polivalente. Hoje você pega uma empresa de comunicação qualquer, uma das que eu trabalhei, por exemplo, o grupo RMC, Rede Mato Grossense de Comunicação. O cara que faz a TV, ele escreve para o site, ou então pelo menos ele colabora com o site, ele faz a matéria para rádio, ele tem que fazer muitas vezes alguma imagem sozinho, então o cara tem que ser polivalente, ele tem que entender de tudo um pouco e ser aquele generalista, né? A gente fala daquele termo, do especialista e do generalista. O cara tem que entender de tudo um pouco para poder se dar bem nesse mercado. Eu vou fazer só política, por exemplo, na editoria. Beleza, mas inevitavelmente em algum momento você vai ser convidado ou vai ser convocado para fazer o comunitário, para fazer uma economia, para fazer um futebol, por exemplo. Então, hoje tem que ter essa... Já está predisposto a alguma surpresa nesse sentido, E né? não só editorias, mas também canais diferentes e esse omnichannel, né? Você está disponível para TV, para o rádio, para o online, para impresso, para o que for. Você tem que ter essa polivalência. Entendi. Uma curiosidade agora dentro do jornalismo, essa porque quando você vê aqui vamos pegar o nosso que é bem simples, né? O pessoal está me vendo aqui, mas sabe que tem uma produção por trás, tem um contato que foi feito e tudo mais. Quando você chega num jornalismo mesmo, ao vivo ali, vamos dizer que a parte que você está apresentando é só, vamos dizer, o prato, né, que o garçom está entregando ali. Essa divisão já é mais clara, né? Se você quer estar na frente da TV, da frente das câmeras, para quem quer estar... Isso aí já é um pouquinho mais claro, né? Você já, vamos dizer assim, põe seu limite ali? Como que é? Porque se você pensar assim, na frente da câmera, tu tem basicamente quem? Lógico, existem mais funções, mas basicamente é o repórter ou o apresentador. Sim. São essas 2 funções, você não foge muito disso. Mas é o que você falou, para chegar no repórter e no apresentador, tu tem o produtor, você tem o editor de pauta, o produtor de pauta, né? O cara que liga, o cara que marca a entrevista. Então você tem uma série de profissionais nos bastidores que produzem para te entregar aquele material meio que encaminhado, para aí sim você dar a cara para ele. A gente fala assim, dá a cara por quê? Porque é o meu rosto que tá ali. Mas isso, como eu te disse, tem várias pessoas por trás que ofereceram essa retaguarda pra gente, né? E para quem não queria atuar nem no rádio e nem na TV, como que de repente você vira apresentador, cara, no horário nobre, né, vamos dizer assim. Como que foi? Você foi sendo fisgado aos poucos? Foi uma coisa que você foi gostando, se experimentando? Sabe aquela pessoa, não sei se eu posso dizer pessoa certa na hora certa ou pessoa errada na hora certa, não sei. A vida foi empurrando, né? Enfim, se eu fosse contar, a gente ficaria 1 hora só contando essa trajetória. Mas vamos resumir em 2 minutos aí no máximo. Sim. Eu me formei lá no interior de São Paulo. Mas não precisa resumir tanto não, a gente gosta dos detalhes. Tem tempo? Não, então tá. Então, à época, eu me formei e surgiu uma oportunidade para trabalhar aqui em Mato Grosso, em Juruena, numa TV. Os meus sogros, à época, moraram em Juruena e surgiu uma oportunidade para trabalhar numa emissora de TV da Record. Falei, caramba, uma Record, velho. Eu nem tinha formado. Eu ia formar em novembro para dezembro, ia fazer a colação de grau em janeiro. Era, inclusive, o presidente da comissão de formatura da minha turma e surgiu essa oportunidade. E eu falei, vou pra lá, uma Record, né, o currículo. Adiantei monografia, entreguei tudo tal, e mandei meu currículo pra cá, fiz o contato, mandei o currículo, pode vir. Então, eu vim pra Mato Grosso a primeira vez em outubro de 2009. Já veio empregado. Já vim empregado. Eu me formaria em dezembro, colaria o grau em janeiro, consegui com a faculdade adiantar tudo e vim pra cá nessa data, em outubro de 2009. Vim trabalhar. Quando eu cheguei e me deparei com a realidade da cidade, era uma cidade que... estrutura muito humilde, uma emissora que era um estúdio do tamanho desse aqui, era uma sala apenas, então não era assim uma emissora de TV. Entretanto, foi um
super laboratório, era um espaço que eu podia mostrar o meu trabalho, podia experimentar o que eu tinha aprendido, e acabei vindo. Lembrando, parênteses aqui, que na época da faculdade, todo e qualquer tipo de trabalho que tinha de telecomunicação, ou eu trocava com outro colega, ó, faz pra mim que o outro eu faço pra você, ou eu dava um jeito de dar aquele migué, aquela engambelada, porque eu não gostava. Mas aí por que você foi pra TV? Porque eu pensei, falei, cara, eu recém-formado, um egresso aí, saindo da faculdade, me surgiu uma oportunidade como primeiro emprego numa Record, eu olhei mais pro currículo do que pra minha habilidade. Sim. E os caras me falaram, pode vir? Eu falei, então eu vou. Uma e boa fui. oportunidade de se experimentar, né, e tudo mais. Totalmente. Eu tinha uma retaguarda ali, os meus sogros na cidade na época, eu falei, eu vou. E fui. Só que não deu certo, fiquei ali por uns 6 meses mais ou menos, não rolou, não era muito bem. Até era o que não era o que eu queria, mas até me identifiquei um pouco com a emissora, com a TV. Não deixa de agregar, né, também, né? Aí alguns problemas de Foi mais ordem de difícil saúde, pessoais, eu acabei voltando para minha casa, para casa dos meus pais em São Paulo. E nisso, como eu comentei no começo, tinha uma prima que já era jornalista e atuava no Paraná, numa outra emissora que era Bandeirantes, lá no Paraná é a TV Tarobá. A TV Tarobá até hoje é a maior emissora, o maior grupo da emissora Band no interior do estado, no interior do Brasil. Fora São Paulo é o maior grupo até hoje. E essa minha prima trabalhava lá, ela falou, Diego, abriu uma vaga aqui de repórter. Você não quer mandar teu material aqui? Eu falei, cara, mas o meu material é muito ruim. Porque, pra você ter uma ideia, você vai lembrar, que você tem a mesma idade que eu, quem trabalhava na Tarobá na época? Olga Bongiovanni, que é uma das referências da comunicação nacional, ela trabalhava lá, era uma pessoa que era cria de lá. E tinha outros vários profissionais de expressão também. Falei, cara, o que eu vou fazer numa emissora desse tamanho? É a maior emissora Band fora do eixo Rio-São Paulo ali, né? Falei, o que eu vou fazer num lugar desse? Manda o currículo. Falei, bom, vou mandar, mandei o material lá. E ela entregou para o chefe de jornalismo na época, Marco Giraldi, um grande mestre, um grande cara que eu admiro até hoje, me abriu muitas portas, me ensinou muito. E aí ele me ligou e falou, cara, é o seguinte, eu tenho o teu material e mais 2 ou 3 pessoas aqui. As pessoas que estão aqui são pessoas que já estão no mercado há muito tempo, pessoas que já são muito boas na comunicação, repórteres formados, e eu tô Prontas, vendo... né? Prontas, e eu tô vendo o teu material. O teu material é um material que, assim, eu vou ser bem sincero, não é bom. Entretanto, eu tô vendo no teu material, no teu esforço, algo que eu não estou vendo nesses outros profissionais. Você é uma pessoa que tem, ele usava essa expressão, né? Sangue no olho, brilho no olho, você quer fazer. E eu prefiro trabalhar com pessoas que querem aprender e se dedicar do que pessoas que já estão ali prontas e talvez não vão me entregar o que eu quero. Talvez, né? Você topa vir pra cá? Eu falei, cara, quando que você precisa? Nisso eu já tinha voltado pra Fernandópolis e estava trabalhando numa rádio onde eu estagiei à época da faculdade. A gente pulou essa parte aí, mas eu comecei numa rádio AM lá atrás. Eu falei, beleza, bora, quando você quer? Ele falou, quando você pode vir? Eu falei, daqui 2, 3 dias, só me dá um tempo para poder arrumar minhas malas. Então beleza, pode vir daqui semana que vem. E eu fui na rádio, o pessoal da rádio era muito amigo meu, sabia da minha ascensão, do meu interesse em crescer. Me liberaram, falaram, não, pode ir, vai com Deus, vai seguir o teu caminho. E eu, dentro assim, resumindo, em uma semana eu tava lá. Ele falou, mas você veio mesmo? Eu falei, você não falou que era uma semana? Eu falei, brincando. Eu falei, não, pra mim foi sério. E aí eu fui. Justificando aquele sangue no olho, né, que ele viu em você, né? E aí, cara, cheguei lá em Cascavel, no Paraná, uma grande cidade, uma das referências do Paraná, e ele falou, não, beleza. Aí ele foi me ensinando, me ajudando, não me colocou na rua, falou, você vai sair para olhar os repórteres trabalhando, você vai entender a logística e tal. Fiquei um tempo lá. Legal essa visão, né, esses profissionais que enxergam ali uma joia bruta ainda, né? Ele me lapidou, me ajudou a me lapidar. E aí com certeza. Te dá essa oportunidade, né, de acompanhando pessoas mais experientes, eu imagino assim, que ali deve ter sido o seu, vamos dizer assim, a sua experimentação real, plena, talvez. Sabe aquela expressão que hoje nem é mais usada, que eu apanhei igual cachorro quando na rua aqui, uma expressão, enfim, efêmera aí, mas aconteceu isso, cara, porque eu era, sim, falando claro, que eu era muito ruim, eu não estava pronto, eu não tinha experiência, a experiência que eu tive nessa outra emissora foi uma coisa amadora, e ali os caras eram profissionais, então... Fui acompanhando, fui fazendo, fui errando muito, fui aprendendo muito, a ponto de, assim, de pessoas chegar pra mim e falar, esse texto teu não presta, rasgar, faz de novo. Aí ela fazia o texto, a pessoa olhava pra mim e falava, você tá de sacanagem, cara? Isso aqui que você fez? Você não fez faculdade? Amassava e falava, faz de novo. É duro, né? É um negócio, né? Hoje isso seria considerado, talvez, um assédio moral, alguma coisa assim. Mas falando de quase 20 anos atrás, 15, 20 anos atrás, era normal isso dentro das redações de TV. Aquele, não sei se é o termo certo, etarismo reverso, né? Que é a galera que sacaneia os mais jovens mesmo, pisa neles, né? Exato. Não, deixar claro, não era todo mundo. Eram algumas poucas pessoas que tinham essa visão, enfim, esse modo de agir. Mas foi uma escola. E aí eu tive que, na época, falei, pô, cara, já cheguei a situação de ligar pra minha mãe chorando. Imagina eu com 22 anos de idade, falei, mãe, não tá difícil, tá acontecendo isso. Eu falei, meu filho, se você quiser voltar, a casa tá aqui, mas tenta. É um tenta negócio mais um muito pouco. sério, as pessoas talvez não conhecem como o jornalismo tem muitas peças ali, é um negócio de muita responsabilidade, né? Então, às vezes, para um jovem que tá chegando cru de tudo, ele tem que ter um pouquinho a noção
do quão difícil complexo e tudo mais, né? Tipo, e eu já fui sentando na janelinha, né, cara? Porque eu peguei uma grande emissora, eu tive uma oportunidade que poucos tiveram. Eu entendo que o espaço que me foi dado não foi por mérito, foi por acreditar, foi por confiança. E aí, assim, uma grande emissora, com grandes profissionais, já sendo repórter de vídeo já, e com gente que estava lá capacitadíssima. Então eu considero que eu cheguei e sentei na janelinha. Eu não passei pela última poltrona, fui andando pra frente, eu já fui direto do lado do motorista ali, né? E aí, obviamente, que vem uma grande cobrança em cima. E aí eu consegui, aos pouquinhos, com muito trancos e barrancos, mostrar um pouquinho do meu trabalho. Aí deu mais um lance de sorte, de ser talvez a pessoa certa na hora certa, que em Foz do Iguaçu, que é uma cidade vizinha ali, que, enfim, 200 quilômetros de Cascavel, que tinha a mesma emissora, só que era uma filial, uma sucursal que a gente chama, né, uma emissora menor, do mesmo grupo, uma repórter entrou de férias. E aí esse Marcos chegou para mim e falou assim, Diego, você não quer ir para lá? Porque lá é uma emissora menor, lá vai ter no máximo umas 10, 12 pessoas que trabalham lá. Em Cascavel era 150 pessoas, 200 pessoas, uma emissora muito grande. Então lá você vai ter menos cobrança e mais espaço para experimentar o teu trabalho. Eu falei, Marcos, eu não sei. Ele falou, cara, vai que vai ser bom para ti. Eu fui, confiei nele, acreditei nele e fui. E de fato, cheguei lá e encontrei uma equipe desestruturada, não tinha nem microfone, sem fio para trabalhar, os carros lá nos carros mais velhos, e tinha uma equipe desmotivada, e o Marcos me fez uma promessa, falou, ó, vai para lá, faz o teu trabalho, fica 6 meses. Se der certo, nós temos um plano para reestruturar a TV. E se der certo o teu trabalho, se você conseguir fazer um negócio legal lá, a gente coloca você como chefe de redação, ou chefe de jornalismo lá. Tudo bem, é uma emissora pequenininha, é um espaço pequeno, mas você consegue mostrar o teu trabalho. E eu fui. E nesse ir para lá, as coisas foram acontecendo e foi dando certo. Tanto na parte pessoal, com relação à equipe, que eu consegui desenvolver um trabalho bem legal, uma sincronia legal com a equipe, quanto com os fatos que aconteceram naquele momento. Eu tive, por exemplo, maior cheia histórica das Cataratas do Iguaçu, eu estava lá, era o repórter. O impeachment do presidente Fernando Lugo em 2011 ou 2012 no Paraguai, e eu fui cobrir isso lá. A gente teve um período de guerras no campo, lá entre campesinos, que são sem terras paraguaios, e os brasiguaios, que são filhos de brasileiros que nasceram no Paraguai, brigas por terra mesmo, como se fosse o MST aqui no Brasil no passado, morrendo gente no campo, conflitos armados, e eu ia para lá fazer matéria. Eu peguei no mesmo período em que os policiais federais, pela primeira vez na história, fizeram um protesto contra a época, o governo e tal, onde eles se algemaram na fronteira do Brasil e Paraguai, na Ponte da Amizade, a principal fronteira, a principal porta de entrada de drogas do Brasil, e eu estava lá. Então, assim... fatos históricos, né? Tudo aconteceu naquele ano e meio que eu estive lá e caiu no meu colo. Por quê? Porque não tinha quem mandava esse material para a Band. Até vinha na época o Valteno de Oliveira, que era um repórter da Band de rede, ia para o Paraná para fazer essas matérias. Só que as coisas começaram a acontecer tão freneticamente uma atrás da outra que não dava para ele ficar indo e voltando. A galera local teve que ir aí, a época, Fernando Mitre, que é um grande nome da comunicação nacional ainda, ao lado de Boechat, finado Boechat, que nos deixou há um tempo atrás aí, da Band, me ligaram e falaram, cara, a gente precisa de uma pessoa que seja referência nessa fronteira, porque tá uma loucura isso. E assim, quem tem aí que pode fazer isso? Falei, cara, quem tem sou eu. Então os caras... Você foi ganhando corpo ali, né, cara? Sabe, de novo, aquela coisa, eu era a pessoa certa, na hora certa e tudo acontecendo. Eu falei, beleza, então bora abraçar isso. Aí me ajudaram, me ensinaram, e aí eu comecei a entender um pouco do padrão Band, e as matérias que eu produzia não iam mais só para a região ali, para o Paraná, começaram em nível nacional. Então se você procurar no YouTube aí os meus materiais antigos, eu tenho matéria com Datena, com Boris Casoy, com Boechat, Ciane Pinheiro, Fernando Mitre, essa galera da alta cúpula da Rede Bandeirantes de Comunicação. E aí seu nome vai ficando... Como que é o nome disso? Ele vai ficando mais... Olha, mais conhecido, talvez. Vai te dando um certo prestígio. Uma bagagem. Dentro da emissora. Aí começam... sei lá, aí você é chamado para uma maior, uma afiliada, como que é mais ou menos esse processo? É um caminho natural. Aí você começa a despertar um pouco de interesse de outras emissoras, né? Vamos dizer assim, até hoje, gostando ou não, a Globo ainda é referência em termos de televisão. Então você começa assim, o pessoal da Globo começa a te olhar, pô, que legal, você tá dando um trabalho bacana, você não tem interesse em vir para cá, aquela coisa toda. Então começa a ter essas sondagens. Mas mais do que ganhar notoriedade, eu digo que eu ganhei experiência. E foi ali que eu aprendi a trabalhar. Porque era uma emissora pequena. A emissora é grande, mas o espaço que eu estava ali naquela sucursal, naquela filial, era pequeno. Então você não tinha todas as posições já formatadas dentro de uma emissora. Você não tinha o produtor, você não tinha o que a gente chamava antigamente de pauteiro, você não tinha muitas vezes um editor para editar o teu material. Até cinegrafista, em determinados momentos, não tinha disponível. Então eu tive que aprender a fazer tudo isso. Já tive essa experiência aqui em Mato Grosso, na Record, que eu tinha que fazer tudo, só que como eu disse para ti, era uma coisa mais amadora. Lá já era uma coisa profissional, entretanto faltavam os profissionais. E eu fui obrigado a aprender isso. Obrigado não, eu quis aprender isso. Tive um grande professor, um grande amigo que não está mais entre a gente, o Valdecir Marcos, o Marcão,
que me ensinou muito a trabalhar com jornalismo ali no dia a dia. Então eu comecei a aprender. E esse aprender outras funções, além do vídeo, me deu uma puta de uma bagagem. Porque hoje eu sei editar, hoje eu sei produzir uma pauta, hoje eu sei pegar uma câmera e, pelo menos o básico, colocar lá para filmar e fazer, eu sei fazer isso, sei colocar um jornal no ar. Então eu tenho todo esse conhecimento de telejornalismo porque eu fui meio que obrigado a aprender isso na prática. E é importante, né, também um profissional, mesmo você na frente da câmera, você saber as outras funções, porque você também valoriza as outras funções, né? Porque é diferente tudo ali girando em torno de você não sei lá... Acho que às vezes até ajuda na questão da humildade, né? Porque, pô, a função do fulano não é fácil, né? Acho que... É aquela coisa assim, ó. Eu sei que eu não posso falar aqui porque o áudio vai ficar ruim. Se eu falar aqui, eu tenho que falar mais alto. Eu sei que é Vinícius, né? O Guilherme. Isso. Vinícius, né? Vinícius, nosso produtor aqui, ele tá captando o áudio e modulando. Então eu sei que o trabalho dele depende do entendimento, do meu entendimento. Na câmera, sua marcação, né? Então você acaba tendo uma visão mais 360 do que tá acontecendo. Facilita, você acaba melhorando o teu material, porque você tá ajudando o teu colega, ele te ajuda e o material, enfim, vai com qualidade pro ar, né? Você contou vamos dizer assim, esses fatos que foram acontecendo no momento que, assim, né, era você que estava ali na frente. A bola né? da vez. A bola da vez, exatamente. E até então tá tudo acontecendo muito bem. E muito rápido. E muito rápido, mas eu imagino que na vida de um repórter, em locais, e cobrir um evento, e cobrir sei lá, uma tragédia, né, que são ossos do ofício, né? E infelizmente é o que dá a repercussão, né? Nessas aí também você passou por perrengues, já aconteceu, já teve aquela coisa bem que você fez, vamos dizer, desculpa o palavreado, mas aquela cagada de iniciante, ou simplesmente o ambiente que você estava gerou algum perrengue para vocês nesse período, né? Porque depois você vai ficando craque, né? Você contorna, mas ali naquele início, você foi também testado nesse sentido também? Cara, sim. E muitas vezes. Uhum. Eu acho que agora eu tô pensando comigo aqui, lembrando da minha mãe, né? Eu acho que a gente já tem 8 anos que eu saí da televisão e já passei por isso, tem mais de 12 anos, acho que ela não vai se assustar em saber disso, né? Mas eu fui sequestrado por sem terras paraguaios. Sequestrado assim, vou colocar entre aspas, tá? Pra não ficar uma coisa que retido. É um dos episódios. Teve uma situação em Cascavel que fui fazer uma investigação sobre venda de drogas ali na região central de Cascavel e me passei por um usuário, uma motinha, um moletom, aquela coisa meio... E o meu cinegrafista filmando, e a gente foi fazer uma matéria sobre crack à época. O cara chegou com um revólver do nosso lado, tirou e falou assim, ó, dá o cartão da câmera, não olha pra trás e vocês têm 1 minuto pra sair daqui. E o cara com uma arma na mão, eu olhei pro meu cinegrafista, pensei comigo, eu falei, morremos. O cara já tinha sacado já que vocês estavam fazendo uma... Mas a gente abusou, a gente foi lá e foi mostrar um usuário de drogas usando a droga ali com o consentimento dele, né, numa área que era uma área de... Controlada, vamos dizer. Sabe, era uma área perigosa, vamos dizer assim, né? E o Marco Giraldi, à época, estava em Cascavel, ele falou, eu não quero nem um Tim Lopes na redação, foi a frase dele. Tim Lopes, para quem não lembra, um repórter que trabalhava com investigação, foi morto no Rio de Janeiro dentro de pneus, né? Colocaram ele dentro e botaram fogo no cara. E, cara, ali foi o primeiro grande perrengue. Eu falei, caraca, velho, o que eu tô fazendo na minha vida? E depois, em Foz do Iguaçu, quando eu falei do sequestro, estava tendo essa briga entre campesinos, né, sem terras paraguaios e brasiguaios. E não sei se você se lembra, isso foi em 2012, tinha um quadro no Jornal Nacional que era o JN no ar. Sim. Os caras iam com um avião, paravam na cidade, faziam 1 semana de gravações ali e tal, não sei o quê. Eles foram pra lá, eles foram pra essa área de conflitos, e quando eu digo conflito, morreu policial, morreu sem terra, morreu produtor brasileiro que morava no Paraguai, que era troca de tiro, era uma coisa feia que tinha lá, como eram sem terras antigamente no Brasil. E o JN chegou na cidade para fazer essa matéria e já deixaram bem claro, falou, se aparecer repórter aqui da Globo, a gente vai matar. Então o JN não conseguiu ir para a área de conflito, de tamanha era a periculosidade na época, o risco na época. Entretanto, nós da Band, a Band é do grupo Saad, era o finado seu João Saad, que era o dono da Band. E o grupo Saad tem muitas terras no Paraguai, interesses pessoais, particulares mesmo. E à época nós tínhamos assim uma relação amistosa com o povo paraguaio. Então nós da Band dificilmente falávamos mal do Paraguai. Tinha uma inserção, né, social ali. Coisa assim, sabe, por interesses ideológicos, editoriais, pessoais. Então a gente não tinha muito essa coisa de meter o pau, falar de tráfico, de muamba, de droga, a gente não tinha. Quando eventualmente acontecia, era inevitável, era o fato, a gente mostrava, mas não ficava buscando isso. Então nós tínhamos uma certa empatia do povo paraguaio.
Dito isso, nós fomos para a área de conflito. E nós fomos aquela coisa assim, era uma região meio que de montanhosa, né? De umas montanhas e tal. Coloca um logo da Band desse tamanho para os outros saberem que você é da Band. Não, fomos com carro descaracterizado. Você tá louco? Os outros desconfiam que você é da Globo, né? E a gente aquela coisa assim, filmando de longe, mostrando a movimentação. Imagina assim, a gente estava 2, 3 quilômetros da área onde estava invadida, mostrando aquelas imagens bem de longe e tal, não sei o quê, com todo o cuidado do mundo. Pegamos a gente brinca assim, um nativo da região ali. Isso foi em Maracaju, Onhakundaã, uma cidade bem no interior do Paraguai. A gente foi lá, pedimos pro nativo levar a gente até a área de conflito. Ele falou, vou levar aqui, daqui eu não entro mais, porque a coisa tá feia aqui, morreu um monte de gente. E aquela coisa, 22 anos, eu jovem pra caramba, sem filhos, queria me fazer meu nome e começar na carreira. Uma cobertura à distância segura ali, né? Arrumei um cinegrafista que foi parceiro, vamos pra lá. Fomos. E a gente filmando e mostrando, fazendo entrevistas com o pessoal na cidade, aquela coisa meio de longe. E num determinado momento, a gente olha pro lado, 2 motos vindo do nosso lado. Um cara com uma calibre 12 aqui do lado na moto, um passageiro, e o outro com um facão, tamanho dessa mesa aqui. Nossa. Olhou pra gente, o que vocês estão fazendo aqui? Ah, não, nós somos periodistas, tal, jornalistas brasileiros, não sei o quê, nós somos da Band. Não importa, vem comigo. Aí pegou, um dos caras entrou no nosso carro, com a arma do lado, entrou e levou a gente até o acampamento do Victoriano Lopes, que era o, entre aspas, Zé Rainha dos Sem Terras na época. Sim. E era um acampamento de lona, enfim, aquela coisa improvisada de sem terra mesmo. E ficamos lá dentro, eu falei, cara, daqui eu não saio hoje, pensei comigo. Tinha 6 meses que tinha acontecido o episódio lá de Cascavel, da ameaça, e eu falei, de novo eu tô metido num negócio desse, cara. Aí a gente chegou lá, o cara, colocaram a gente dentro de um barraco, não amarraram nada, deixaram a gente sentado lá, nos deram uma água. Foram educados? Foram educados no limite da ameaça, porque todo mundo armado, com facão, com revólver, aquela coisa, a gente ficou lá dentro, sentado lá, esperando, e daqui a pouco entra esse Victoriano Lopes, que era o chefe dos caras. Aí começou falando um castelhano, meio um portunhol arrastado, e eu arrastava um pouco de espanhol também na época. E resumindo, ele falou assim, ó, se você quiser sair vivo daqui, vocês vão ter que gravar tudo que eu vou falar e vão ter que exibir tudo que eu disser. Porque estão distorcendo tudo que a gente tá fazendo e falando, distorcendo tudo que eu tô falando aqui. E eu falei, não, pensei comigo, cara, eu faço o que você quiser aqui, né? Eu quero ir embora, né? Eu falei, não, beleza. E gravamos. E aí aquela coisa, né? Do limão, uma caipirinha ali, uma limonada, né? Eu consegui algo que ninguém tinha conseguido. Falar com o chefe dos caras ali dentro. Mesmo que sobre ameaça e que morrendo de medo ali. Gravei com os caras. Isso foi para nossa emissora em nível estadual. Colocamos na íntegra, porque era um acordo. A Band, obviamente, não ia usar na íntegra o material, porque dava quase 10 minutos. Mas usou esse trecho e nós exibimos essa matéria. Então, assim, conseguimos sair de lá. Ficamos praticamente o dia todo. A gente foi para lá de manhã. Eles liberaram a gente no final do dia só. Passou a entrevista, ficamos lá ainda. Nos deram uma sopa paraguaia para comer, que é uma torta lá. A gente comeu um pouquinho com eles. Ficamos o dia todo lá, até que chegou um cara e falou assim, ó, pode ir embora. Pega suas coisas e vão embora. E fomos embora. Então, assim, foi um outro perrengue que aconteceu. Um risco muito grande. E aí, Diego, você aprendeu? Uma semana depois eu tava de novo numa outra cidade vizinha cobrindo troca de tiros no meio do meio das fazendas lá. Tá no YouTube, procura lá que você vai ver. Faz parte do trabalho, né, cara? Não tem como falar assim, eu não vou nessa, manda outro. Não existe isso também, né, cara? Eu acho que foi o grande perrengue que eu passei de medo. Diego, você faria isso hoje? Jamais. Eu com minha filha com 10 anos hoje não faria nem eu me desse todo o dinheiro do mundo isso. Já a visão muda, né, depois que vira pai, né, todo mundo fala, né? E teve episódios de cometer gafes, erros, de coisas mais leves, assim, engraçadas, né, mas o Anderson falou que uma vez ele tava ainda novão também, narrando um jogo, depois no meio... Narrou tudo ao contrário. Ele trocou o time. Essa foi épica. Você acompanhou isso aí ou já viu isso aí acontecendo? Quando eu cheguei na Anderson, você vai me matar. Quando eu cheguei na Centro-América, essa era a grande pérola do ano. Esse cara narrou 15 minutos de jogo, agora que ele viu, ele tava narrando o time errado. Aí vocês têm, acho que, suas piadas internas ali, né? Como todo lugar. A gente aqui só assistindo, às vezes a gente não percebe, mas eu tenho certeza que vocês ali, pega ali, o cara mandou uma ali, ele tem sei lá, o cara tem um cacuetezinho, o cara tem alguma coisinha, se zoam ali, né? Eu, na época de rádio, por exemplo, já comecei na rádio anunciando, antigamente tinha utilidade pública, né? O Murilo perdeu sua carteira, tá aqui na emissora, passar aqui, uma dessas utilidades públicas, tinha uma pasta lá com um monte de coisa, e eu peguei, seu Carlos fulano aqui e tal, foi encontrada a sua certidão de óbito, então, por favor, pode passar aqui na rádio para buscar a sua certidão. Tô pedindo pro cara vir buscar a certidão de óbito dele, o cara tinha morrido já. Então, assim, cara, algumas coisas... Essa coisa que é a coisa que eu admiro de vocês ali, claro que a gente vai chegar no seu momento aqui, né, que é quando eu te conheci, te assistindo, né, mas o que eu admiro do repórter ou do apresentador é o jogo de cintura do pensar rápido. Você tem que ter. Sei lá, você tá entendendo a notícia que estão te passando em tempo real e você às vezes tem que falar aquilo, articular aquilo muito bem, né? Isso aí eu imagino que a reportagem mais, outras coisas mais, dentro da TV é uma curiosidade. Você também passa por uma
existe dentro da TV ali uma aula de comunicação, algo do tipo assim, para você se aperfeiçoar dentro da linguagem da emissora? Olha, Aperfeiçoar, às vezes, tudo, a sua fala e tudo mais, existe isso? o que existe, por exemplo, na Tarobá e na Centro-América, que foi as emissoras maiores que eu trabalhei, você tinha uma fonoaudióloga que te ajudava nessa eloquência, né, nessa forma de falar. Sim. Você tem o que a gente chama de manual de redação, que é basicamente assim, o que pode, o que não pode, desde vestimenta até o que pode ser usado, a linguagem, o que não pode. Por exemplo, recentemente aqui na Copa do Mundo, a gente tinha o Ancelotti, ou é o Ancelotti. A Globo padronizou Ancelotti. Então é um padrão, um manual de redação que falou, vamos falar todo mundo Ancelotti. Então você tem essas diretrizes, né? Mas dizer assim, que tem uma pessoa que te ensina, só se você tiver a sorte que eu tive de pegar pessoas como Marco Giraldi, a época da rádio Daniel Ramos, que pegaram na mão e disseram, olha, eu vou te ensinar o que eu sei. Mas não existe esse profissional para te encaminhar para onde você vai. É muito do feeling associado à linha editorial da TV. E também ele pode procurar uma formação também. Pode. Mas diz que essas pessoas que ensinam também é uma coisa que vem tendo de um tempo para cá, né? Não tinha muito esses isso. Esses gurus antes, né? Não tinha, né? Aí você me perguntou assim, você tem que ter uma eloquência e tal, não sei o quê. Tem. E da onde que vem isso? Eu, Diego, falando da minha história, tive esse privilégio, essa sorte de começar numa rádio AM. Então eu vim da rádio AM, que rádio assim, rádio você trabalha com imaginário, você não tem nada além da tua voz, da tua comunicação. Você tem que ser muito bem descritivo, sintetizar de uma maneira muito assertiva, né? E aí, na rádio, eu peguei muito essa habilidade do improviso, de você estar só com o telefone na mão ou com um microfonezinho na mão e transmitir essa mensagem, de ter que ficar 3, 4 minutos ao vivo falando e tirando conteúdo da onde você não tinha, porque hoje é muito fácil, tu abre a internet aqui, você tem tudo acesso. Sim. A gente tá falando de uma época de 2006, 2007, 2008, que a internet ainda era uma coisa escassa, não tinha portais de notícias, era uma coisa que estava engatinhando. Então você tinha que cavar o teu conteúdo e você tinha que transmitir isso. Sim. E aí quando eu chego na TV, que eu estou ao vivo, num link na rua ou no estúdio, e que dá alguma coisa, cai um TP, uma reportagem trava no ar, o que eu faço agora? Aí eu assumo aquele papel de radialista e falo, cara, quando eu tava na rádio não tinha nada disso, então bora fazer. Então eu tenho essa bagagem, essa sorte. Sim. Meu pai conta agora como né, a audiência, né? Cresceu aos 60, 70, 80, até os 90, ouvindo muito rádio, futebol. Que é o que tinha. E aí ele desenvolveu na cabeça, cara, eu percebo o jogo exatamente. O cara tá falando e também a descrição no rádio. Por isso que os caras falam a milhão, né? Aquela velocidade, né? Pegou pela direita, não sei o que, fintou, olhou para daquele jeito. Então ele foi ficando bom. Meu pai, às vezes a gente tá assistindo, ele sai da sala, pai, estamos assistindo aqui. Ele tá lá na cozinha, não, tô... No rádio. Meu pai, mesma coisa. Ele tá entendendo o que tá passando na TV certinho, porque ele pegou esse imaginário, né, através do que a pessoa tá falando. E às vezes eles conseguem até ter mais clareza do que tá acontecendo do que a gente que tá vendo. Exatamente, né? Muito interessante essa questão. E aí, que momento você chega aqui para a capital? Como que foi essa? Então, eu estava ainda à época lá na Band, no Paraná, aí eu já virei, voltando um pouco à história lá, eu consegui, esses 6 meses, desenvolver um trabalho legal com a minha equipe abraçou demais, eu consegui trazer pessoas da minha confiança para trabalhar comigo, um cinegrafista, contratei uma repórter nova, montei o meu time e me deram o cargo de editor-chefe da emissora lá de Foz do Iguaçu. Então eu fui diretor do Brasil Urgente, a gente está falando de uma tríplice fronteira, né? Paraguai, Argentina, Brasil, onde até hoje tudo acontece em Foz do Iguaçu, é matéria nacional toda semana. Então eu consegui montar minha equipe e consegui ser chefe de jornalismo. E ali eu já tinha o prestígio da Band, a confiança da minha equipe, a confiança da matriz lá em Cascavel. E estava muito bem, comprei minha casa lá, estava muito bem, obrigado. Com quantos anos já? Uns 23, 24 mais ou menos, não mais do que isso. Porque eu fiquei em 2 anos, entre Cascavel e Foz do Iguaçu, 2 anos e meio. E aí, cara, de novo, as coincidências do destino, eu não acredito muito em coincidência, eu acho que tudo tem um propósito, né? A gente não sabe, mas existe. Tinha um rapaz, ele trabalhava em Rondonópolis, na Centro-América, chamava Fidel Alvarenga, um repórter. Ele era de Foz do Iguaçu, mas trabalhava em Rondonópolis, na Globo, na Centro-América. Ele foi para Foz do Iguaçu de férias para ficar na casa da família dele. E a gente jogava futebol toda semana lá com o pessoal da imprensa, e ele foi jogar, porque ele era amigo do pessoal. E aí, o Fidel lá de Rondonópolis, tal, não sei o quê. E aí a gente começou a trocar uma ideia, e à época eu já era casado e minha esposa era daqui de Mato Grosso, né? E ela foi morar... Você já tinha experiência de passar por aqui, né? Já era aquele papo, trabalhei lá um tempo. Experiência, 6 meses, aquela coisa rápida, e ela morava lá. E aí, justamente isso, falei, eu conheço Mato Grosso, já estive lá, na época eu namorava com a minha esposa, que eu fui pra lá algumas vezes, é mesmo, não sei o quê. Aí ele falou assim, você não quer trabalhar lá não? Tem uma vaga na Centro-América, na Globo lá. Aí aquela coisa, peraí, Globo, né? Globo, né? Já, como eu disse, gostando ou não, ainda é referência na comunicação, principalmente naquela época, né?
Falei, como é que funciona isso? Não, tem uma vaga de repórter lá. Aí ele brincou, falou, eu tô louco pra voltar pro Paraná, porque minha casa é aqui, a gente pode trocar, você vai pro meu lugar, eu venho pro teu. Falei, beleza. Essa vaga era ele que tava deixando? Não, tinha uma vaga aberta, tinha uma vaga realmente aberta, mas ele veio com esse papo de brincadeira. E aí começamos a fazer amizade a partir daí, trocamos contato, e eu falei, Fidel, beleza, vou mandar meu currículo pra lá, me dá o telefone da pessoa do RH aí. Não, eu vou te passar da minha editora-chefe. Tá bom, aí passou. E aí eu estava no momento da emissora que não era um momento, profissionalmente falando, muito legal, muito feliz, eu estava bem e tal, só que mudaram algumas coisas em termos de direção na época, umas pessoas saíram, outras pessoas entraram, e eu comecei a ter algum tipo de atrito ali com esse tipo de gestão nova. Era uma gestão que eu não concordava, que começou... Tudo que a gente construiu ao longo desse quase um ano em Foz do Iguaçu, com essa pouca estrutura, a gente conseguiu muita reforma, conseguimos coisas novas, essa pessoa que entrou, ela veio meio que barrou tudo. Ela colocou a prioridade de novo em outras emissoras e deixou Foz do Iguaçu meio de canto. Tava gerando atritos ali, desgastes. Né? Aí a equipe começou a ficar desmotivada, desgastes pessoais, pessoas pedindo demissão, e eu não conseguia mais trabalhar e entregar para a emissora aquilo que eu entreguei durante esse primeiro ano. E aí você imagina, né? Pô, a gente fez um trabalho de reestruturação aqui, a hora que a coisa tá andando, chega alguém... Sabe quando você constrói o teu castelinho, alguém vai lá e começa a tirar a areia de baixo, ele começa a ruir, você constrói, ele rui de novo. Sim. Aí veio esse Fidel na época. Aí eu falei, cara... Tá, vamos ver como é que funciona isso. Aí eu mandei meu material para essa editora, Adriana Garcia, que era editora de Rondonópolis. Mas eu mandei assim, eu tinha comprado uma casa recém em Foz do Iguaçu, então eu estava mobiliando a casa, tinha recém-casado, então estava assim, a minha vida estava sendo formatada ali. Mandei e falei, vou mandar por mandar, né? Eu sei que eu mandei o material para ela, acho que coisa de 3, 4 dias ela me ligou, falou, cara, teu material é bom, eu gostei do teu estilo, do teu jeito, você não quer vir para cá? Eu falei, querer eu até quero, mas eu não esperava que ia ser tão logo assim e tal. E abri uma vaga na Record, lá de um repórter, para repórter lá em Foz do Iguaçu. E o Fidel, como já tinha amizade, conseguiu ir para essa vaga. Não sei se foi Record, SBT, não me lembro. E ele foi. E aí abriu mais uma vaga. Falou, agora tem urgência, porque uma repórter daqui tá voltando, vai abrir, já tem uma vaga, vai abrir a segunda. Eu preciso para ontem. E eu falei, caramba, e agora? Aí eu falei, vou embora. Vendi, pus minha casa à venda, entreguei na mão do corretor, juntei minhas coisas, comprei um carro sedã para pôr o máximo de coisas que eu conseguia e vim embora para Rondonópolis, para trabalhar. Coisa assim de... Entre o contato e eu estar em Rondonópolis, eu acho que, se muito, 40 dias. Um mês. Um mês a 40 dias. Eu estava em Rondonópolis. Tem como sair e deixar as portas abertas, né? Tem todo um jeito, esse trâmite. Tem. Quando você faz um bom trabalho, mesmo que você saia, às vezes gera um desconforto. Pô, mas você vai deixar a gente, mas as pessoas te apoiam. Porque você entregou algo de valor para eles, né? E eu tenho a consciência que eu entreguei muito para a emissora naquela época, né? E aí, vamos para Rondonópolis. Cheguei em Rondonópolis debaixo de muita chuva, dia 31 de junho de 2013. E fui para trabalhar. Então eu saí de editor-chefe de uma emissora Band e passei a ser repórter em Rondonópolis. Fiquei 1 ano em Rondonópolis trabalhando como repórter. E ali em Rondonópolis eu comecei a experimentar um lado de reportagem, aí muito que a gente estava conversando nos bastidores aqui, por influência do Thiago Leifert, aquele jornalismo mais descontraído, mais leve, e eu comecei a colocar isso... nas minhas reportagens, porque eu sempre tive esse lado mais leve. Eu nunca fui muito, não sei se pela cara de jovem na época, cara de moleque na época, eu nunca consegui transmitir credibilidade com a minha imagem séria. Sisudo, né? Aquela coisa. E um detalhe engraçado, eu só andava de terno. Eu tinha um blazer só tinha um blazer, eu só andava com aquele blazer preto. Por quê, Diego? Gravata, porque eu queria passar uma imagem de pessoa séria, de uma pessoa de credibilidade, de experiência, porque eu tinha muita cara de moleque, sem barba, quase calvo. Compensar, né? E sabe, aí eu cheguei em Rondonópolis, cara, e aí essa Adriana falou assim, por que você tá usando esse blazer, esse sapato? Bota um tênis, tira esse blazer, você pode ser mais descontraído e tal. E eu falei, mas cara, se eu for descontraído eu não vou conseguir passar credibilidade. Aí eu percebi, e aí um feeling, né? Eu percebi que assim, acontecia muita coisa em Rondonópolis de esporte e não tinha quem fazia. As pessoas que ali estavam na época não gostavam de esporte. Então não tinha ninguém que cobria. Tem que fazer jogo hoje, eu vou ter que ir lá e tal. E eu falei, cara, eu gosto disso. Aí eu comecei a falar, não, eu posso abraçar esse lado do esporte? Todo jogo que tiver eu faço. Pode. Aí tinha União, de Rondonópolis, time grande aqui do estado. A época tinha o REC, que era o Rondonópolis Esporte Clube, tinha o Dom Bosco lá de Rondonópolis. Eu falei, eu vou fazer esses campeonatos, mesmo que Mato Grossense. Tinha Vila Aurora. Vila Aurora. E eu comecei a fazer. Do futebol eu comecei a buscar outras pautas mais diferentes. Fui começar a fazer rapel em cachoeira, slackline, que estava na época, né? Aquele negócio que você coloca um elástico para equilibrar, fita. Fui fazer exploração de caverna, lagoa encantada no interior. Tinha muito rally, essas paradas, né? Tinha. Aí eu comecei a buscar essas pautas, que tinha mais a ver comigo, uma coisa mais leve, e comecei a explorar um pouco mais esse estilo mais participativo nas reportagens, não só contemplativo, de viver a reportagem mesmo. E, cara, começou a dar certo. Cuiabá começou a chamar minhas reportagens, tinha um programa na época, era o TVCA Esporte, né? Sim. E começou a pedir as matérias, eu comecei a mandar material para Cuiabá, e assim, quando você tá no interior,
a tua referência é a rede. A rede não, é a capital. Então eu estava em Rondonópolis, passar no jornal local é uma coisa, passar no jornal estadual é outra. Sim. Quando você está na capital, a tua referência passa a ser o nacional. Tipo, você furou uma bolinha ali e tá chegando mais longe, né? Pra chegar mais longe. E aí Cuiabá começou a pedir meu material. E meu material, tal, eu comecei a mandar, e os caras falaram, pô, que legal. Até o Anderson, na época, ele trabalhava com esporte, era editor de esporte, me ajudou muito também pedindo meu material, me deu muitos puxões de orelha também, mas é um cara que me ajudou muito. E aí começaram a mandar material e tal, e veio a Copa do Mundo em 2014, um ano depois. E já é outra coisa que é vamos dizer assim, um marco, né? Um caldeirão para o jornalismo, vamos dizer assim, né? Copa do Mundo no Brasil, diga-se de passagem, né? E aí, na época, o Ulisses Serotini, que hoje é um dos diretores da Rede Mato Grossense, ele era o diretor de jornalismo de Cuiabá. E aí ele falou assim, cara, teu material é bom, cara, você tem um estilão assim diferente, mais conversado e tal. Você não quer vir para Cuiabá para cobrir a Copa do Mundo com a gente aqui? Eu falei, mas como é que é? Para ficar? Ele falou, olha, inicialmente é para você ficar aqui 1 mês, 40 dias, para a Copa. Mas assim, tem grandes chances de você ficar, vai depender do teu trabalho. Eu falei, pô, beleza. Eu falei, bora. E como era a mesma emissora, né, então ele só fez uma solicitação para a editora de lá de Rondonópolis e não tinha nem como ela negar, era chefe dela também. Ela falou, beleza, tá liberado. E eu vim para Cuiabá para inicialmente ficar 40 dias com possibilidade já de ficar. Pensei comigo, falei, cara, agora eu zerei a vida, né, vou fazer Copa do Mundo, né, Copa acontecendo aqui em Cuiabá, vários jogos. Quando eu cheguei em Cuiabá, o que eu fui fazer? Falta de médico em posto de saúde, buraco na rua, mato alto. Eu falei, pô, e a Copa? Os caras, não, peraí, cara, a Copa tá rolando pra quem tá aqui. Você tá chegando agora, então vão sair pessoas desse comunitário, do jornalismo comunitário, para cobrir a Copa, que é uma prioridade para eles estão há mais tempo e você vai cobrir essas pessoas. Mais perto que eu cheguei da Copa foi fazer um jogo da Colômbia, se não me engano, do Chile, na casa de um pessoal lá no CPA que torcia pra esse time aí. Pela televisão eu vi a Copa em Cuiabá. De longe, né, ainda, né? Só que assim, eu falei, eu preciso aproveitar essa oportunidade. Sim. Eu falei, eu cheguei na capital, eu cheguei na Globo aqui, falei, então eu tenho que aproveitar. Não é o que você queria, mas vou fazer da melhor maneira possível ali. Eu vim pra uma coisa, me deram outra, eu falei, tá, eu posso chorar ou vender lenço. Eu falei, bora vender lenço. E comecei a fazer esse comunitário que abriu espaço de uma forma bem leve, descontraída, participativa, de entrar na matéria. Tem um buraco? Entra no buraco. Tem falta d'água aqui? Vamos ver como é que é essa situação da tia. Aí eu comecei a fazer isso. E isso começou a chamar a atenção do pessoal da editoria de comunitário, jornalismo comunitário. Sim. E nesse período, o Ulisses Serotini saiu, foi assumir a Centro-América FM. Eu ouço muito no final do programa o Ulisses Serotini. É um puta de um cara também, tem um carinho muito grande por ele. E entrou o Orlando Loureiro, que ele cuidava do jornalismo em Campo Grande, e ele assumiu o Cuiabá também. É um outro puta do profissional também, não tá mais na rede hoje, mas é um cara também que me abriu muitas portas. E quando eu já estava nesse comunitário, acabei fiquei depois da Copa do Mundo aqui em Cuiabá, migrei de vez pra cá, e ele olhou pra mim, ele assumiu a emissora aqui, a direção de jornalismo, ele olhou pra mim, na verdade ele nem falou nada. Teve uma reunião um dia na TV, todo mundo sentado lá no estúdio, no auditório da TV, ele falou assim, levanta você, anunciou que iam ter algumas mudanças, falou, levanta você, apontou pra mim, levanta você, apontou pra Marina. Falou, a partir do mês que vem, esse rapaz aqui, Diego, vai ser o novo parceiro de apresentação da Marina do jornal. Pausa agora, deixa eu te perguntar. Você já tinha essas aspirações de assumir um estúdio ou ali você estava muito feliz ali como repórter, você estava ainda, vamos dizer assim, vendo muita coisa a se explorar, queria fazer mais coisas? De verdade, eu tinha vergonha da Marina. Certo. Porque a Marina é uma puta de uma profissional. Sim. Assim, em termos de edição de jornal, de apresentação, de pegar um jornal, colocar no ar, virar esse jornal, a gente fala virar assim, você tá com o jornal todo pronto para ir pro ar, parecer uma operação em algum lugar. Às vezes cai uma pauta, né? Você tem que mudar tudo que você planejou no dia anterior e fazer tudo na hora. Ela é uma das pessoas mais capacitadas para isso, que eu conheço. Então eu tinha vergonha dela. Eu era um repórter recém-chegado do interior, que veio para cobrir uma Copa, que ficou ali nos buracos da cidade e que tinha contato com ela, assim, de entregar o material e não tinha amizade. E quando o cara falou, você vai apresentar o jornal com ela? Aí na minha cabeça veio. Intimida, né? Falei, cara, é o principal jornal da emissora. É o jornal da hora do almoço, tá todo mundo vendo. E com uma pessoa que tá aqui fazendo isso, sei lá, tava 5, 6 anos fazendo já. Então nem de longe eu tinha pretensão para isso. A minha pretensão naquele momento era me firmar como um repórter aí em Cuiabá. Porque eu ficava assim, cara, eu preciso fazer um bom trabalho, senão eu vou voltar para Rondonópolis, vou voltar para o interior, eu quero crescer. Então a minha pretensão era essa, era ser um bom repórter apenas. A gente tava falando de futebol antes, é igual o menino que quer se firmar no time ali, né? Que é a posição, né? De repente você é convocado. Não, vamos pegar outro exemplo. Sabe o time que subiu para a Série A? Cuiabá. A pretensão é o quê? É não cair. É essa, não é pretensão ser campeão. Manter a vaga, né? Exatamente. E aí nesse dia, foi meados do mês de abril de 2015, teve essa reunião, o Orlando tinha anunciado mudanças, aí na época ele anunciou o Anderson Navarros também com se eu não me engano, ia apresentar junto com a Luzimar Colares, o Bom Dia Mato Grosso. Eu sei que tiveram várias mudanças, não me lembro exatamente quais foram. Da minha eu lembro muito bem que ele olhou pra mim, eu falei, eu?
E ele não me comunicou antes, ele não me avisou antes. E eu acredito que não tinha muita gente que sabia disso. Ele falou, é você. Eu falei, como assim, ele cara? tava te observando já? Provável, né? Provável, Eu não ia dar um né? tiro no escuro, né? Um cara experiente como ele. E foi surpresa pra muita gente. Ninguém sabia na época, pouca gente sabia. Eu falei, como assim? Ele falou, não, depois a gente vai conversar. Aí, beleza. Ele falou, o que eu quero de você? Eu tenho observado que o teu estilo na rua é mais descontraído, é uma coisa mais leve, mais conversada, menos engessada. Isso eu gostei. Eu quero que você leve isso pro estúdio. Você não vai sair da rua, você vai continuar estúdio e rua. Você vai apresentar, mas você vai fazer matéria, reportagem e tal. Falei, mas tá, bora. Já te deixa um pouquinho mais confortável, né? Porque é um pouquinho do que você já tá fazendo. Agora, se fosse assim, você tava fazendo aquela coisa solta e de repente te coloca no engessado, aí poderia te... Não, né? aí ia me travar, aí eu não ia dar bom. Só que assim, cara, uma coisa é você fazer rua. Vou pegar o exemplo. Uma coisa é você conduzir o podcast. Outra coisa é você sentar aqui. Tu vai ver que assim, é o mesmo ambiente, mas é diferente. Sim. Você não tem o comando do negócio, você vai ficar à mercê das perguntas, você fala, cara, como é que é isso? Exatamente. Então uma coisa é na rua, você já sabe o que você tá fazendo. Você pode gravar, faz de novo, não deu certo, você pega um trechinho no estúdio. Não, você tá ao vivo. Ali você não, entre aspas, né, você não pode errar. E tem quantas pessoas em volta só para aquilo acontecer? Que é uma responsa a mais, né? Que já é outra coisa que te intimida, não é? Cara, sem contar aqui, vou chutar umas 15 a 20 pessoas trabalhando ao mesmo tempo para que aquilo saia no ar, para que você veja o Diego no ar ali. Fora o trabalho atrás disso ainda, né? Que foi preparar tudo aquilo, né? 15 a 20 naquele momento. Que é o cinegrafista do estúdio, que é o iluminador, que é o cara que cuida do som, que é o cara que cuida do GC, que é aquelas letrinhas que aparecem, que é o cara que põe a matéria no ar, que é o cara que é o diretor de TV que escolhe qual câmera. Teleprompter. Então, você tem umas 15 a 20, é o cara que tá lá pondo o jornal no ar, é o engenheiro que tá cuidando pra não cair o sinal. O cara que tá no link lá na... Né? Esse eu nem contei, porque essa aí é uma equipe à parte, né? Que vai fazer uma... Pode dizer que umas 30 pessoas ali... Pode pôr num jornal do padrão do MT1, do MTTV aqui em Cuiabá, Mato Grosso, você pode pôr aí de... Chega umas 30 pessoas trabalhando naquele momento para aquele jornal ir pro ar. Isso aí na primeira vez te intimida um pouquinho? Meu Deus, eu não posso errar, cara. Toda essa galera trabalhando. Como você falou um termo aqui, eu vou me emprestar da tua liberdade para falar. Me deu um cagaço no primeiro dia. Nos primeiros dias, cara, é muito diferente. Do lado da Marina, que é outro fator, embora seja... Me parece que ela é muito bacana, assim, mas, né... Quando você alguém que você admira, te intimida, né, cara? O dia que você entrevistar ela vai dar a versão dela do que aconteceu ali entre a gente. Mas assim... nos primeiros momentos, houve uma dificuldade para ter uma sincronia entre Diego e Marina. Por que não tinha? Porque ela não te queria? Não, não é por isso. É porque já vinha-se de um padrão, que era o padrão dela, que é estabelecido, e o Diego entrou com um padrão meio que disruptivo. Era um padrão que não existia, essa leveza, essa brincadeira, essa comunicação. Então, assim... houve uma dificuldade pra gente conseguir ela não deixar de ser o que ela era e o Diego não deixar de ser o que ele era e os dois conseguirem encontrar um meio termo ali. Encontrar uma sintonia ali, Uma sintonia. Então, assim, houve muitos testes, muitos experimentos, muita coisa que deu errado e coisa assim que, não vou fazer mais isso e, sabe, até que o negócio engrenou. Levou aí uns 3 a 4 meses que foi onde surgiu a brincadeira do time Diego e time Marina. Time Diego, eu lembro disso. Que foi onde explodiu. Foi numa coisa totalmente despretensiosa. E aí, vocês foram, eu lembro que a gente gostava muito de assistir nessa época, e também é um momento que as pessoas não percebem a responsabilidade que as famílias estão reunidas, né? E foi outra coisa que a gente trouxe pro jornal. Quando a gente conseguiu alinhar os dois, a gente conseguiu falar a mesma língua, a linha editorial do jornal passou a colocar o povo na TV, as pessoas, a família, trazer crianças para frente da TV com uma linguagem mais leve, com uma linguagem mais descontraída, aproximar a comunidade da televisão. E foi onde a gente começou a ter esse vínculo. A proximidade, carisma, né? Foi bem isso. E é porque se você for parar para ver, né, você tá dentro da casa das pessoas. Então é legal dar esse clima um pouquinho mais leve. No momento que a pessoa tá almoçando, ela tá ali. Eu acho que foi muito bacana esse processo, assim. Eu lembro, eu e minha mãe assistia e ali também acontecia, só que como era uma coisa mais leve, eu não vou saber te precisar, assim, o que eu vi. Mas eu lembro que aconteciam coisas inusitadas, um errinho, mas como vocês estavam você tinha até uma maneira fácil de sair de não funcionou tal coisa, um problema no áudio, vocês faziam isso rindo, aqui Marina, não sei o que, já mudava de assunto. Aqui deu ruim, eu acho que não deu pra sair. Bom, gente, não vou dizer que foi uma falha técnica, você viu, né? Então, assim, o pessoal tá arrumando lá, daqui a pouco a gente volta nessa matéria aqui. O que a gente tem aqui agora? A gente vai falar agora sobre futebol? Então vamos lá, o que a gente tem? Então, assim, cara, é igual eu tô aqui contigo. É porque o jornalismo, ele tem muito essa coisa amarrada que você não pode errar. Sim. Mas, amigo... Que joga um peso, né? Quem tá ali é um ser humano. E que momento isso saiu? Vamos dizer assim, essa fase cagaço saiu e virou uma coisa assim... Vamos dizer assim, não...
pode parecer que é irresponsável a maneira que eu falo, mas esse momento que você até se divertiu com aquilo, teve algum momento que essa coisa ficou gostosa de se fazer? Time Marina e time Diego. Foi esse momento. Esse dia virou a chave, porque a gente passou a ser referência, passamos a ser, eu vou usar aqui a palavra entre aspas aqui, tá? Ídolos, né? Entre aspas, muito forte essa palavra, mas passamos a ser referência e o público falou, porra, esses caras são diferentes, eu gostei deles. Porque assim, vou fazer um paralelo aqui. Hoje, a gente tá falando aqui de 2026, é muito fácil você ter uma interação com quem tá do outro lado. Você tem uma rede social, um X, um Instagram, um TikTok, um canal de comunicação direto com a TV. Naquela época não existia isso. Era a TV, o que a TV falou é verdade. Era a TV aqui e você aqui assistindo. Então a gente começou a trazer esse público para dentro da TV. Como, Diego? Lá na época que teve a gente brinca, o finado Bem na Hora, que era um aplicativo que você conversava com a TV. Era o Facebook ainda que imperava entre as redes sociais. A gente começou a trazer contato. Marca uma foto lá, coloca a hashtag time Diego e marca no Facebook. Vocês estavam gerando engajamento, né? Que fala muito hoje. Que é o que se fala muito hoje. Então, naquela época, quando veio o time Diego e o time Marina, que foi uma grande brincadeira, Corrida de Reis, para quem é de Mato Grosso conhece, nosso grande evento aqui esportivo, eu fui fazer uma transmissão ao vivo, um link ao vivo, de entregas de kits da Corrida de Reis. E foi ali no galpão da TV. Eu, no galpão da TV, entrevistando, tá aqui o Murilo, vem pegar o kit. Aí, Murilo, como é que tá a corrida, animado? Tô ansioso aqui, pra pegar aquela coisa. Aí teve um tiozinho lá, falei, e aí, como é que o senhor tá? Não, eu vou correr e tal, não sei o quê. Mas é o seguinte, eu tô vendo, e um senhor, assim, bem, ia lá como amador. Eu falei, eu gostei do senhor, a gente começou a bater um papo, falei, fazer o seguinte, eu quero que o senhor corre comigo na corrida, você vai ser do meu time, vai ser do time Diego. Não, então beleza, eu vou correr do time Diego. Eu falei, aí Marina, tem um cara pro meu time aqui. Eu falei, agora você se vira aí no estúdio pra arrumar alguém pro teu time. Você joga uma fria pra ela lá, né? Aí ela falou assim, então tá bom, se for assim então você que tá assistindo a gente aí, manda no Bem na Hora então, se você quer correr no time do Diego ou no time da Marina, porque a gente vai correr também, a gente se encontra na corrida, tal, não sei o quê. Olha só. Aí eu falei, então fechou, então vamos fazer o seguinte, aí voltou pra mim, falei, você que tá vendo a gente aí, coloca aí, você já pegou teu kit, tira uma foto e marca aí, posta no Facebook, aí nas redes sociais, escreve time Diego ou time Marina, hashtag time Diego ou time Marina. E aí a gente vai ver pra que time que é, quem ganha, quem tiver mais gente lá no dia da corrida vai ganhar. Eu tô lembrando desse lance das corridas aí, eu lembro. Tá vindo aqui. Aí você fala, pô, Diego, então foi uma coincidência? Eu acredito muito na espiritualidade, sou espírita desde meus 14 anos, então sabe aquela coisa assim que às vezes você nem percebe, mas alguém te soprou aqui e falou, né? Fala isso. E eu falei, beleza, acabou o jornal, a gente foi pra reunião de pauta e tal, aí chegou uma produtora e falou assim, gente, o Bem na Hora tá louco, que tem umas 50 mensagens do Bem na Hora. E 50 mensagens naquela época era muita coisa. Tipo, eram umas 500 como se fosse hoje. Foi uma mensagem de quê? O pessoal mandando foto aqui de time Diego, time Marina, o que aconteceu no jornal que eu não vi? Falei, como assim? A gente começou a pegar e falou, cara, olha aqui que louco, o povo começou a mandar foto de time Diego, time Marina. Aí, pô, peraí, se teve essa interação aqui, vamos explorar isso amanhã, ver o que dá. Aí fomos no outro dia, falou, gente, muitas fotos chegaram, tal, não sei o quê, papai, e mostramos. Acabou o jornal, mas 50 mensagens. Vai sendo exponencial, né? Porque vai. Aí a gente sacou ali e falou, cara, isso aqui é um produto, é um negócio. Aí fizemos vinheta, colocamos lá 2 bonequinhos, tal, começamos a fazer matéria em cima disso, explorar um pouco mais isso e ver a Corrida de Reis. Cara, todo mundo falava dos quenianos, né, que corriam, que ganhavam. Naquele ano, que foi 2016 a corrida, foi 16 ou 17? Foi 16, foi 16. Meu, o pessoal na rua, com faixa. Time Diego, time Marina, pedindo pra tirar foto, com cartazes, crianças, time Diego, time Marina. Vocês furaram a bolha jornalística, né? Passou a virar uma coisa de entretenimento, né? Exatamente. E aí, cara... Algum momento, desculpa perguntar, te cortar, tiveram que em algum momento dar uma podada? Pô, vocês estão extrapolando, por mais que fosse positivo, mas vamos dizer a galera do jornalismo mesmo, pô, isso aqui tá ficando difícil de controlar, tá ficando grande demais. Não, muito pelo contrário. A gente teve muito apoio na época, lógico. Né? Não podia fazer um negócio bagunçado, tipo, tá dentro das 4 linhas ali da editoria da emissora, mas não. E tanto que eu lembro, até a gente fez uma vez um treinão, entre aspas, na Arena Pantanal, pra reunir a galera, pra movimentar essa brincadeira dentro do MT2. A gente fez um link ao vivo com o Elias Neto chamando a gente, e a gente na arena, a gente falou, a gente vai estar na arena 5 da tarde, quem quiser vai lá. Cara, umas 200 pessoas foram lá pra fazer o treinão com a gente. Sim, legal. Então foi muito legal. E aí disso, a gente viu que teve engajamento, as pessoas começaram a participar, a gente falou, pô, peraí, é por aqui o negócio. Aí foi onde Diego e Marina começaram a se entender mesmo no ar ali, a coisa começou a acontecer, e a gente começou a explorar esse time Diego e time Marina como um produto, não um produto comercial, mas um produto de engajamento. E a gente fez campanha de doação de sangue, arrecadamos teve o recorde de arrecadação de sangue do Hemocentro aqui de Cuiabá. A gente conseguiu, só com esse chamamento popular do time Diego e time Marina, abastecer todo o Hemocentro aqui de Cuiabá e todos os bancos de sangue, Hemosangue, não lembro o nome correto, do interior do estado. Então assim... Pela primeira vez na história recente daquela época, a gente conseguiu abastecer todo o estado com sangue.
E era próximo da época do carnaval, que era uma época que mais falta. E a gente até recebeu um título simbólico lá do Hemocentro, que era os embaixadores do sangue. Porque nem com campanhas doando, sorteando moto, campanha doando camiseta, conseguiam ter esse volume de sangue, de doação. E as pessoas iam pura e simplesmente pelo chamado do time Diego e time Marina. Doava sangue e tirava foto com uma plaquinha da cara do Diego ou da cara da Marina. Uma caricatura do Diego e da Marina. Só. Aí fizemos campanha de combate à dengue depois, deu muito resultado nas escolas com crianças. Como que isso, com todo mundo que eu entrevistei aqui, né, principalmente a galera do jornalismo, os outros falam que sempre também a Globo ela tem um controle muito grande em entender o que está acontecendo, né, nas filiais e tudo mais. Como que isso chegava, esse sucesso todo chegava? Você recebia um feedback do que vocês estavam, porque isso que vocês fizeram ali foi grandioso ali. Foi. Dentro dos parâmetros, acho que não existiam esses parâmetros, vocês abriram um precedente ali que talvez, não sei se alguém já bateu algo parecido, pelo menos aqui na região. Eu não sei dizer, eu sei que sim, estou 8 anos fora da TV e até hoje fala-se muito disso, estou aqui falando contigo de um episódio de 8 anos, então marcou muito. Eu não sei hoje, como eu disse, estou 8 anos fora, mas na época a Globo não, vou colocar entre aspas aqui, não enchia muito o saco, desde que você tivesse ali dentro das regras da emissora. Sim. Então assim, era uma coisa local, que não feria as regras da emissora. Então eles não se incomodavam. O que teve muito à época, eu me lembro de 2 episódios, foram outras filiais do Brasil, uma de BH, de Belo Horizonte, e uma da Amazonas, o pessoal da Amazonas, entraram em contato com a gente para conversar aqui como é que era isso aí. Porque a gente tinha um portal, deve ter ainda até hoje, que era um portal de afiliadas. Então você tinha lá imagina aí um site onde todo mundo postava material, falava o que estava fazendo, né? Do Brasil inteiro, das emissoras Globo, das afiliadas. E a gente mostrou isso aí lá, as pessoas gostaram, então ligavam pra gente pra saber, cara, como é que é essa brincadeira do time, do Diego, da Marina aí, como é que a gente pode fazer isso? Manda o projeto pra gente. Eu falei, não tem projeto, foi uma coisa intuitiva, que surgiu na hora. Aí, aqui em Mato Grosso, no interior do estado, as nossas emissoras também passaram a ter time fulano e ciclano, os apresentadores começaram a fazer. Passou a ser replicado. Foi replicado. Então, assim, teve muito isso. Criaram um case de sucesso, né, cara? Isso foi implantado em outros estados, né? Foi do modo deles, do jeito deles, foi implantado em outros lugares também. A gente acabou meio que exportando essa ideia para outros lugares. Legal. Vocês viveram, vamos dizer assim, a primeira geração. Eu estava até te perguntando, né? Porque eu vi o primeiro jornalista que eu vi que era no esportivo foi o Thiago Leifert, né? Que eu acho que talvez foi uma junção, né? Um jovem que é extrovertido. Eu acho que o Globo Esporte querendo mudar também aquela coisa que ainda era um parâmetro do Léo Batista, ainda, né? Fernando Vanucci, alguma coisa do tipo. Exatamente. Juntou isso e eu percebo que o jornalismo comunitário, né, hard news, foi também indo para isso, né? Hoje tem uns balanço geral da vida que é toda nessa pegada aí. Mas eu percebo que vocês foram a primeira geração, né? A primeira geração nesse formato que hoje eu acho que não acaba mais, né? Tá? Até o Jornal Nacional tem um momentinho que eles levantam da bancada. Não, para mim, né? uma hora... E vai falar com a pessoa... Eles têm uma tecnologia lá que fica... A pessoa que tá lá... Parece que tá lá ali. no outro estúdio, parece que tá ali junto, né? Então, vocês viveram a primeira... Acho que isso é um privilégio também. Depois, você poder falar daqui uns anos pro meu filho, eu tava ali na primeira... leva, né, vamos dizer assim, aprendendo também, cortando mato com isso daí. A gente tava capinando. O JN acertou muito em Paul Tralli, né, porque é um cara que ele é fantástico e que tem esse perfil, ele consegue ser sério, mas leve. E sim, aqui no estado, que eu me lembre, sem falsa modéstia, eu acho que a gente meio que desbravou esse formato, né. Sim. E depois vieram outras pessoas que fizeram parecido, que fizeram do jeito delas, iguais, melhores, piores, tem muita gente boa também que fez. Mas assim, quando a gente fala de referência, acho que fomos nós naquela época que abrimos o mercado aí. E como que você vê, né, a gente vai chegar agora no seu momento atual, né, você ajuda no crescimento pessoal das pessoas, mas como é diferente para você ver o Diego que o momento tava cagado, de repente o Diego tava voando, né, olha só como que a vida muda, né, e como que foi... Em quantos meses levou? Quanto essa virada? O cara que estava tenso ali, querendo se manter, e de repente você estava esbanjando, vamos dizer assim. Então, por mais incrível que pareça, você falando agora que eu tô pensando comigo, ao mesmo tempo que teve essa virada de chave, onde o Diego abriu esse mercado, capinou ali esse mato e instalou esse novo padrão, foi o início do fim do Diego ali também na televisão. Certo. Aí a gente vai chegar nessa parte, né? Porque de repente o Diego some. O que aconteceu? Como assim? Se você estava em ascensão, como é que era o início do fim? Não era para você surfar nessa onda? Sim, mas o que acontece? Eu sou um menino que veio do interior, a gente não chegou a comentar isso, mas eu era muito, 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 muito tímido quando era criança, vergonha de dar benção pro pai, pra mãe, pro tio.
Então, assim, era um menino muito retraído. E como assim o cara retraído vira isso? Então, por ter essa base de criação, quando eu estourei na TV ali, eu comecei a ter essa notoriedade, era um pouco difícil de assim, as pessoas virem, eu quero tirar uma foto, que não sei o que e tal. Então, pra mim era um pouco complicado, sabe? Eu não tava preparado pra isso. Obviamente que você vai entendendo. Profissionalmente você estava preparado, mas o colateral disso você ainda estava aprendendo. Absorvendo, né? Até profissionalmente, lembra que eu te falei que eu tava. Na minha intenção era ser um bom repórter, não era ser um apresentador do jornal, o principal jornal do estado. E aí, cara, o que eu fui fazer nessa época? Eu falei, cara, peraí, eu peguei aqui essa bagagem, entendi, profissionalmente falando, eu tenho recursos, só que eu tenho que saber lidar com isso. Aí eu fui fazer um treinamento, uma formação em coaching na época. A época, era muito falado do coach, tava no auge ainda, todo mundo buscando essa formação. Isso a gente tá falando de 2014 para 15. Fui fazer uma entrevista com José Roberto Marques, que é o diretor-presidente do IBC, Instituto Brasileiro de Coaching, uma das referências de coaching no Brasil. Ele veio para Cuiabá lançar um livro e eu fui entrevistar ele. E nessa conversa ele olhou para mim e falou assim, menino, por que você não faz uma formação em coaching? Você estava sendo repórter ainda, você não estava... Eu tinha recém ido para o estúdio. Eu estava naquele período ainda que não era o time Diego e o time Marina. Entendi. Tinha saído das ruas, entrado no estúdio, mas estava naquele período ainda de... Não tinha engrenado ainda. Sim. Ele falou, por que você não faz uma formação em coach? Cara, você é tão bom, eu vejo potencial em você e tal, não sei o quê. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu já tinha feito várias formações na época, mas assim, não formações. Cursos, consumindo conteúdo de coaching, desenvolvimento humano, no Paraná. É uma coisa que eu sempre estudei, sempre gostei dessa área do desenvolvimento pessoal. E aí eu pensei e falei, cara, como é que funciona isso? Aí ele me passou lá mais ou menos o que era, falou, fala com esse cara aqui, que é aqui de Cuiabá, que ele vai te orientar. Ah, tá bom. Falei, eu acho que isso vai ser bom pra minha carreira, né? Pensei comigo, porque profissionalmente, beleza, mas e pessoalmente? Como é que eu vou lidar com isso, vou aprender a mexer com isso e tal? Um cargo de liderança, né? Aí falei, beleza, fui fazer a formação em coaching. E dentro dessa formação em coaching, que foi ali final de 14 para começo de 2015, não lembro exatamente. Paralelo ao jornalismo, tava... Eu fui fazer uma formação para pessoal, porque a minha ideia naquele momento era buscar mais recursos pessoais para lidar com essa carreira que estava em ascensão na comunicação e já projetando ali uma liderança, um cargo maior e tal. Então eu fui com esse intuito. E dentro dessa formação, a minha cabeça mexeu de uma tal forma, minha cabeça virou de uma tal forma que eu falei, caramba, velho, eu tenho muito mais para oferecer pro mundo do que uma comunicação apenas. Não que isso seja pouco, mas dá para fazer mais pelo mundo. Aí vem aquele lado idealista, de propósito, de missão de vida, né? E aquilo começou a martelar na minha cabeça. E aí eu comecei a experimentar a partir dali. Aí em 2015 eu abro meu primeiro CNPJ e comecei a experimentar a partir dali palestras, bate-papo, conversas com amigo, enfim, para tentar mostrar para eles aquilo que eu aprendi nessa formação. Foi uma formação de 100 e poucas horas na época, dava 8 dias de formação. E eu comecei a compartilhar isso de uma forma despretensiosa. E essa despretensiosidade desse compartilhamento começaram a vir pedidos de tipo assim, você não faz uma palestra na faculdade ali? Ah, beleza, posso fazer. Nem tinha ideia de fazer palestra, nada. E comecei a fazer. Isso não conflitava com o jornalismo? Não tinha... Até então não, porque não era profissional. Certo. Era uma coisa hobby, vamos dizer assim. Aí... uns amigos meus ali no meu prédio e tal, você não faz uma palestra pra gente ali? Eu fazia palestra em saguão de prédio pra 10 pessoas, 12 pessoas, 5 pessoas. E comecei. Só que isso começou a tomar uma escala também, meio que modesta, pequena ainda, maior. Começou a ver assim, quanto você cobra pra fazer uma palestra aqui num evento tal? Eu falei, quanto que eu cobro? Não cobro. Aí eu comecei a falar, peraí, cara, as pessoas estão querendo pagar por aquilo que eu tenho, sinal de que é uma coisa que tem qualidade, então eu vou pôr o preço nisso. Aí comecei, tipo, R$200, paga meu combustível, dá uma cesta básica pra alguém aqui, me dá 20 pacotes de fralda pra doar pra alguém, e comecei com isso. E aí começou-se a ganhar corpo. E aí eu falei, não, peraí, então eu vou profissionalizar isso, porque para fazer palestra tem que dar nota, para ter nota tem que ter um CNPJ. Foi quando eu abri meu primeiro CNPJ. Se estruturando ali, né? Comecei. E aí assim, aquele bichinho que picou e você vai buscar mais conhecimento, mais formação, cada vez mais você começa a perceber que você tem mais a oferecer para o mundo. E aos poucos eu comecei a migrar para esse lado do desenvolvimento humano. Entendi. Aí várias coisas aconteceram. Aí minha filha nasceu, eu já não conseguia mais, fui promovido novamente na TV. Passei de apresentador para editor-chefe também da TV. Sim. Então é mais um cargo, mas não tinha horário. A empresa que na época era uma brincadeira, só começou a se tornar uma microempresa na época. A minha filha nasceu, então eu não conseguia mais cuidar de tudo. Aí foi um período onde também, assim, nessa primeira formação que eu fui fazer lá em São Paulo, segunda formação, eu encontrei a minha sócia, que tá aqui inclusive acompanhando a gente, a Márcia, e ela também numa transição de vida, numa mudança de vida e tal, e ela... quero conhecer teu negócio, tua empresa. Eu nem tinha empresa, era eu presa, né? E ela veio para Mato Grosso, a gente acabou que começou... estruturar algumas ideias, alguns projetos, né, alguns sonhos juntos, e aí juntou tudo, cara. Minha filha, TV me consumindo, a empresa crescendo, ela nessa transição de vida, eu não conseguia tocar tudo isso. Aí eu falei, vou ter que abrir mão de alguma coisa. Ou eu vou trabalhar para mim, ou trabalhar para os outros.
Só que eu não tinha como trabalhar para mim. Minha empresa não dava dinheiro, não tinha lucro com isso. Entretanto, com o apoio dela, que precisava também, naquela época, crescer e reestruturar a vida, eu falei, vamos abraçar o negócio e vamos fazer acontecer. E aí foi onde, aos poucos, entenda, de 2016 até 2018, fui estruturando essa transição. Sim. E em 2018, aí, finalmente, eu pedi o desligamento da TV no começo do ano e saí em agosto. E é um lance de muita coragem, né? Agora vamos falar que a nível de jornalismo, você estar apresentador é o ápice, né? Ali é o status midiático ali é o ápice, né? E você tava nisso daí, você atingiu isso aí e de repente você dá uma virada. Como que foi claro que você teve esse período de estruturação, mas tinha muita incerteza nessa cabeça aí também? Demais. Até hoje tem algumas, imagina naquela época. Porque assim, era tudo uma aposta ainda. Sim. Até teve um episódio quando eu saí da TV, eu falei, cara, eu sou um cara conhecido, as pessoas gostam de mim, eu tenho uma comunidade que me segue. Na época eu tinha no Instagram, o Instagram nem usava muito, era mais o Facebook, era mais de 20 mil pessoas que me seguiam. Hoje 20 mil é um número irrisório para esses seguidores de hoje. Mas 20 mil na época, a gente pode falar tipo de 200 mil aqui para hoje, né? Eu falei, vou vender fácil, o pessoal vai comprar, o pessoal vai assumir o Diego e tal. E quando eu começava a postar as coisas, as pessoas, por que você saiu da TV? Eu gostava de ser da TV. Eu falei, não, mas eu tô fazendo isso aqui, dá uma olhada pra esse material meu aqui agora. Não, beleza, eu vi, mas eu ia Mas TV. por que saiu da TV? Por que você saiu da TV? Aí aquilo aumentou mais a incerteza ainda. Eu falei, caramba, velho, porque não foi como eu pensei. Porque eu tinha uma comunidade que era fiel ao Diego da TV, ao time Diego da TV. Diego. Não Diego, treinador. Os viúvos, né? Do Diego, apresentador, né? Então foi um período de muita incerteza. E quando a gente começou, a sorte, como eu disse, que a minha sócia à época aqui, a Márcia, ela chegou e precisava também fazer a coisa acontecer, e eu também precisava, literalmente, eu precisava comer, porque eu não tinha mais de onde tirar dinheiro, né? Tinha uma reserva, fiz um planejamento mínimo ali, mas eu precisava fazer dar certo, né? E ela também. Então a gente se apegou a isso, usou muito da época dessa minha imagem da TV também, e começamos a estruturar a empresa em cima disso. Esse capital, né, que você trazia ali, né? Deu medo? Muito. Aí, quando o medo começou a passar, que a gente falou assim, não, agora deu certo, deu bom, a coisa começou a acontecer, veio a pandemia. Aí foi uma rasteira que a gente falou, cara, e agora? Márcia, eu vou precisar te entrevistar, vamos marcar depois, que a gente precisa ver esse lado também, né? Você precisa depois ver o currículo dela, o que ela tem pra te oferecer pra tua audiência aqui, cara. Já daqui a pouco me passa o contato dela. Já. E aí vem a pandemia, meu Deus, a pandemia abalou tudo. Arrebentou, né, cara? Arrebentou, porque a gente, imagina assim, ó, vamos lá, vamos contextualizar aqui, temporalizar o negócio. Em 2018, em agosto, eu me desligo definitivamente da TV. Agosto de 2018. Então eu comecei ali a partir de agosto até o final do ano, né, terminar essa transição. 2019, a gente começou a investir tudo que a gente tinha. Capital intelectual, capital financeiro, tempo, abrimos um escritório, tudo bonitinho e tal. Se lançar comercialmente, né? Fora os perrengues que ela estava passando pessoalmente falando, que a pessoa que estava do meu lado, dividindo comigo metade do meu sonho ali, estava com vários perrengues de ordem pessoal. Então tinha tudo isso. Aí nós, financeiramente falando, pegamos o que a gente tinha de caixa, o pouco dinheiro que a gente tinha, compramos um bom carro para viajar para o interior. Que a gente percebeu que na capital estava saturado, no interior tinha oportunidades. Bora. Vamos construir nosso prédio para não sair do aluguel? Vamos. Pegamos o restinho do capital, compramos um terreno próximo da Arena Pantanal. Um bom negócio que a gente fez. Ficamos totalmente descapitalizados. Investimos no carro e no terreno. Construir a máquina primeiro, né? Construímos a máquina. A gente falou assim, não, a gente está conseguindo ter uma entrada legal, a gente tá dando certo a coisa. Isso tô falando para você em 2019, meados de 2019. Aí vem a pandemia no final de 19 para 20. Entramos numa pandemia sem dinheiro. O nosso trabalho hoje, pós-pandemia, o trabalho foi muito para online. Mas o nosso trabalho, podcast não existia antes da pandemia. Entregas de cursos online não tinha. Foi o que a pandemia fez comigo que fez eu fazer esse podcast. Vamos dizer que entre aspas, né? Que é até feio falar isso. Foi o lado bom da pandemia, foi essa mudança, né? Então, assim, o nosso negócio era presencial. Era eu estar na tua frente dando um curso para você, 20, 30 pessoas aqui. A gente não podia fazer isso. A gente não tinha dinheiro, a gente não tinha demanda. Falei, e agora, cara? Aí um olhou pro outro e falou, meu, ou é Deus mostrando pra gente que esse não é o caminho pra gente seguir, ou é uma provação pra gente colher o que vem pela frente depois que a gente passar por isso. E aí? A gente foi pro nosso propósito. Não é à toa que nós temos tatuados aqui, né? Não sei se dá para pegar nessa câmera aqui. Isso aqui é o logo da nossa empresa. Sim. É a logomarca. Porque não é só um negócio. É a Contigo. Contigo. Então não é só um negócio. Nunca foi. É um propósito, é uma missão, é algo maior. Legal. E aí, cara, graças a Deus, a nós, aos nossos clientes, enfim, depois da pandemia a coisa agnou. E a própria pandemia em si mexeu com a gente, vamos dizer assim, os que não sucumbiram, né, vamos dizer assim, passaram a olhar mais para si, né, para o crescimento pessoal. Vamos dizer assim, o chacoalhão que ela deu em todos nós fez hoje a sociedade cuidar mais da saúde,
Também teve um boom de coaches, né? Que eu vou dizer também que teve a galera que dá uma saturada no mercado, que atrapalha, né? Como em todo lugar. Hoje em dia, às vezes, alguém vem me elogiando. Isso é papo de coach. Antigamente, outro falava que mente vazia era oficina do diabo. Tinha uns caras que já estavam falando mente vazia é oficina do coach. Então, mas vamos dizer assim que o quanto ela chacoalhou todo mundo, e aí eu acho que para logo depois, eu acho que o que você oferecia já era muito... Já era o que a galera precisava, vamos dizer assim? Faz sentido ou não? Eu vou dar duas respostas para a colocação que você fez. Primeiro, que a pandemia nos fez parar. Sim. E aí... Que ela faz pensar depois. Né? Esse parar você pode entender como um momento para crescimento, como ociosidade, eu não tenho nada para fazer, eu vou estudar, eu vou ler, eu vou aprender algo. Então, assim, cada um parou de um jeito. E a gente teve que ocupar esse tempo de uma forma. A gente ocupou de uma forma, muita gente ocupou de uma forma que não ocupava, que era olhando para si. Desde um autoconhecimento, um curso de costura, curso de alguma coisa, as pessoas começaram a fazer coisas que elas não faziam, tá? Então foram obrigadas a parar. O podcast foi por causa disso. Entendeu? Então esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, pós-pandemia vocês tiveram uma ascensão, porque nós não surfamos nessa onda de criar alguma coisa na pandemia para se lançar agora. A Márcia tem mais de 20 anos de terapia, em diversas áreas diferentes. 2014 foi minha primeira formação, mas o primeiro contato que eu tive com o desenvolvimento humano foi ali em 2008, 2009, quando eu comecei a estudar isso. Então a gente já tinha ambos uma bagagem de longa data que não era algo que foi criado na hora ali. E aí aqueles que foram criados na hora, e o mercado é seletivo, aqueles que foram criados na hora, o mercado percebe que é raso, que não tem o que oferecer, que não tem o que entregar. Sim. Então é natural isso, né? Então a gente começou a aproveitar essa demanda pós-pandemia, uma demanda retraída de eventos, de treinamentos, de cursos que não tiveram, de formações, e migramos para a área corporativa. Saímos da oferta aberta, público geral, e migramos para o corporativo. Atender empresas, instituições, corporações, e foi onde a gente pegou essa demanda reprimida e mais do que nunca fizemos, entre aspas, o nosso nome de forma definitiva. Legal. Então, hoje a gente está falando de uma empresa, e essa é a nossa primeira empresa. De primeiro que a gente tem outros negócios hoje. A gente está falando aí de uma empresa de 2015, que nós temos para 2026, 11 anos de mercado, 12 anos quase de mercado já. E aí, agora vamos para essa nova fase, né? De repente, diferente do jornalismo, que as coisas foram muito positivas, né? Você já começou com uma aprovação nesse ramo. Total. Que é uma coisa que já te deixa forte, né? Como você vê esse cenário e como está sendo a atuação nesse momento, como que está além do corporativo. Explica agora um pouquinho mais esse trabalho atual para quem está assistindo, quem talvez precise aí, né? Tá, o que o Diego e a Márcia, Diego e a Márcia, porque nós encabeçamos essa empresa, né? Mas temos, obviamente, as pessoas que nos auxiliam nesse processo. O que a gente faz? Eu resolvo o teu problema. Ah, mas você faz tudo? Não, se você me pedir aqui para vir montar uma iluminação nesse estúdio, eu vou dizer para ti o seguinte, eu, Murilo, não faço, mas me dá 2 dias aqui, dá um dia que eu vou buscar alguém que faz isso para você. Então, hoje nós resolvemos o problema do nosso cliente ou do nosso futuro cliente, não importa qual área seja. Dentro da nossa área de atuação, a gente trabalha com o quê? Liderança, gestão de pessoas, análise de perfil comportamental, terapias, que a Márcia é uma terapeuta de longa data, eu muito ligado à parte de processos de vendas, empreendedorismo, negócios. Então a gente trabalha nesse campo, desenvolvendo pessoas e corporações. Como assim, Diego? Olha, eu tô com um time aqui que eu tô precisando de ascender 3 pessoas à liderança, eu não sei o que eu faço. A gente entra, faz uma análise de perfil, se for o caso a gente faz um treinamento, uma formação ali dentro para trabalhar essa ideia dos pontos principais do líder, o que eu tenho que olhar, para onde eu tenho que ver. Recentemente a gente fez um trabalho com uma indústria aqui em Cuiabá, onde eles queriam organizar o atendimento deles, estruturar um atendimento, melhorar o atendimento. Então a gente entrou lá, entendeu como é que a empresa funcionava, como é que vinham os representantes, como é que essa demanda chegava, como é que ia para a fábrica, como é que mandava para o cliente final o produto. Então a gente entra, estuda o teu negócio, é quase que uma consultoria. Tá? Então a gente trabalha com isso hoje. Eu acho legal isso que você falou de entender o perfil, né? E vem sendo cada vez mais falado, né? É uma maneira de, no momento da contratação, você já encontrar quem vai encaixar naquela função, né? Porque muito se falava assim, fulano é ruim naquela função. Não, às vezes, na verdade, ele está na função errada para o perfil dele. É o que mais acontece. Então, você sabendo como que fulano funciona, qual que é o padrão, né? Um perfil... Padrão comportamental. Comportamental dele, você encaixa ele numa função que ele vai ser muito mais assertivo, vai ser muito mais eficiente, né? E não só na contratação, às vezes na engenharia de times também. Dentro, né? Remanejamento ali, né? Tem um cara que fala, pô, esse cara é tão bom, cara, mas parece que não tá travado, tá rendendo. Às vezes o cara tá na cadeira errada. Você tira ele daqui, coloca ele aqui, o cara vira um avião. Verdade, eu já tive a experiência de trabalhar com ele. Pô, mas fulano é inteligente, ele é articulado, ele faz isso. E não rende. Ele é tão enrolado, porque ele não entrega as coisas no prazo, tal. Não, vamos mexer aqui os pauzinhos, encaixar ele em outra função. Essa é uma das coisas que vocês ajudam
Isso que a gente faz. Eu vi também você hipnólogo. De formação, sim. Legal. A gente até fez lá. Isso agrega também nessas... Cara, agrega não pela hipnose em si. Nós formamos aqui o quê? Foram 12 turmas de hipnose aqui? 14? Acho que foi mais ou menos isso. A gente fez cursos de iniciação de hipnose para leigos que queriam aprender hipnose. A gente fez várias turmas aqui em Cuiabá, isso entre 2019, 22, mais ou menos, 23. A gente fez. Então eu tenho pelo menos 2 formações diretas na área de hipnose, clássica e ericksoniana, que são 2 linhas de hipnose. Certo. Mas é assim, isso ajuda para você no dia a dia, Diego, na hora de entregar algum produto final, algum serviço para o cliente, ajuda no sentido de você entender um pouco os padrões da mente e aí na hora de você se conectar, gerar um rapport, uma conexão, entender o perfil comportamental da pessoa, como é que a tua mente funciona. Então isso ajuda você a desenrolar um papo e negociar com o cliente, por exemplo. Certo. Mas não que eu uso a hipnose para dar um curso de vendas, por exemplo. Não vou te ensinar a hipnotizar o teu cliente para ele comprar de você. Não é isso. Legal, muito interessante. Você estava falando aqui da atuação. Então hoje vocês, nesse momento, totalmente direcionado ao corporativo? Ao corporativo, exato. Mas Diego, eu quero fazer um trabalho de desenvolvimento pessoal, vocês não fazem? Fazemos, pode nos procurar que nós fazemos também. Eu tenho muita curiosidade, porque desde quando eu passei a ficar na frente da câmera no podcast, eu acho que eu tenho que me capacitar cada vez mais, né? Eu acho que eu tenho que me comunicar melhor, dicção, entre outras coisas, não sei se tá aí dentro do que você faz, mas talvez você saiba como me indicar para alguém, porque aqui a gente eu presa, né? Então a gente faz parceria, a gente procura patrocínio, a gente tenta fechar, né? Enfim, compromissos e tal. Eu acho que às vezes eu penso demais, não executo. Os outros falam também que tem questão do TDAH e aquariano, que aquariano pensa demais, põe um monte de coisa na frente e não faz. Não, agora eu vou falar pra você. A hora que você estiver com a Márcia nessa cadeira, você pergunta isso pra ela. Pra ela, né? Ela entende de planejamento, de organização, de perfil, de construção desse planejamento para construção de carreira, isso é com ela. Inclusive de signos que ela entende, que eu não entendo bolhufas nenhuma. Você acredita? Eu não duvido. Dizer que eu acredito é muito forte. Eu sou naquele assim, eu não duvido. Meu signo é touro, então dizem que assim, gosta de comer bem, é teimoso, opinião forte, tenho isso aí. Então assim, não é o tipo de cara que leva isso como uma diretriz para a vida, mas também não acho errado quem acredita nisso, não. Outro dia, a questão do signo, ela vai entender. Outro dia eu tava falando com um cara que a gente tinha pretensões de fazer alguma parceria, né? Tá difícil esse ano, aqui em Mato Grosso, o Brasil funciona depois do Carnaval. Aí parece que usaram a Copa do Mundo. Agora tem eleição. Agora tem eleição. Eu falei, meu Deus, esse tá... Brasil não vai funcionar esse ano. Esse ano tá tenso. Aí eu tava na dificuldade, eu tenho um amigo... E a gente ficou umas 2 semanas tentando agendar para fazer uma reunião para a gente entender, né, necessidades, como a gente podia se ajudar, né? E aí, só os 30 primeiros minutos foi só a gente dizendo o que a gente pensava um do outro antes. E descobri que ele é aquariano também. A gente fala assim, a gente pensa demais sobre alguém, mas eu acho que ele não vai querer, mas ele não vai se interessar, mas isso... E a gente já estava há 1 ano se namorando à distância. Procrastinando por conta disso. E aí a gente sentou e falou, cara, isso que você tem aí... Ele falou, eu tenho uma coisa que te agrega, você tem... Vamos fazer... Deu match. Estamos estruturando isso daí, né? Mas olha só como que é a mente humana, né? A gente se sabota o tempo todo, né? E a sua é a próxima entrevista que eu já quero entender. Mas aí eu vou trazer de uma forma mais científica, não que os zodíacos não seja, enfim, não entendo muito disso, mas pro meu lado do comportamento humano, se um dia você tiver uma oportunidade, e até assim, se tiver não, você terá, porque eu vou te presentear, enfim, com esse mapeamento de perfil comportamental. É uma ferramenta que a gente usa na nossa empresa, onde você faz ali responde 2 questionários. Basicamente é assim, assinale as questões que dizem respeito sobre você, da tua opinião. Então você tem lá umas 50 adjetivos. Focado, direto, procrastinador, enfim, líder. Você seleciona. Aí o segundo passo selecione os mesmos adjetivos ali, mas do que as pessoas dizem sobre você. Você marca o que as pessoas pensam sobre você. 5 minutos, 10 no máximo, você faz marca essas marcações, e isso gera um relatório de aproximadamente 15 páginas com gráficos, com dados técnicos, científicos, falando sobre o seu comportamento. E aí tu vai perceber nesse relatório que muitas das coisas que você não faz, tudo bem, pode ter interferência de signo também, não estudo isso, não sei, mas é em função do teu perfil comportamental. Não é o Murilo que não é bom, o Murilo que não sabe, o Murilo que é inseguro. As pessoas que têm um perfil comportamental que o Murilo tem, se for o caso, obviamente, né, tô usando como exemplo essa fala, tem a dificuldade de tomar iniciativa. Tem pessoas que são mais
tem mais iniciativa, mas não tem a tal da, entre aspas, acabativa. Tem pessoas que não iniciam, mas se você der para ela algo já pronto e começado, ela leva até o final. Fala executor, né? Tem esses termos, são né? os executores, que são aquelas pessoas faca na caveira, que pega para fazer e faz, não importa como. São os planejadores, que são um pouco mais metódicos, que são um pouco mais sensitivos, que dependem muito da opinião do outro para agir. São os comunicadores, que são aqueles que falam pelos cotovelos, que pegam para fazer. Como é que a gente vai fazer? Não sei, vamos fazer pra gente ver. Uma vez eu fiz uma pequena análise e eu tinha um comunicador um pouquinho forte. Muito provável. Eu desconfio qual seja o seu perfil, mas eu não vou falar para não influenciar no seu resultado final. Sim, sim. E aí também tem as coisas, não sei se nessa sua análise, também tem as dores, né? Que é uma coisa que limita a gente, né? A boa análise tem um lado bom e o lado ruim. O lado bom é fácil enxergar. Todo mundo vê a sua luz. Pô, eu sou bom nisso, bom naquilo. Agora, o que as pessoas têm dificuldade de enxergar e aceitar são as sombras, os problemas. Certo. E esse resultado, esse mapeamento, ele vai te dar: olha, Murilo, você é bom nisso, 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 nisso. Legal, massageia o ego, agradeça e entenda. Mas foca naquilo que você não tem e que pode te ajudar a ir para o próximo nível, melhorar um pouquinho. É uma maneira de você entender quais, vamos dizer assim, nos termos jovens, hoje é a sua melhor skill, a sua melhor habilidade, suas melhores ferramentas. Como é que você vai farmar a hora? Essa daí eu ainda não entendi o que é até hoje. Tá dando até polêmica aí, né? Essa eu ainda não entendi. Mas e também fugir daquilo que é o seu, né? Vamos dizer, seu fantasma, evita ele, não deixa ele tomar conta, né? Porque ele é um algo guia. Que te puxa para baixo também, né? As suas dores ali, né? Evita elas, né? Porque às vezes essa coisa, né? Da gente ficar procrastinando é por conta de uma dor que mas não vai dar, mas sei lá, medo de rejeição, medo de quebrar cara, muito esse tipo de coisa, né? Eu vou usar uma metáfora aqui do que eu trabalho muito, que é a questão do empreendedorismo. Às vezes você ganhar mais, você ter mais resultado financeiramente falando, não significa que você tem que vender mais. Significa que você tem que melhorar alguns processos, cortar alguns custos para te sobrar mais dinheiro. Ponto. O que tem a ver com essa fala do Diego aí que o Murilo comentou aqui agora? Às vezes melhorar não é evidenciar aquilo que você já é bom. É olhar para aquilo que está te travando, que você não é tão bom e não dá atenção para aquilo. Então, às vezes, um pequeno ajuste na comunicação, na forma de se portar, na forma de pensar, já destrava muita coisa ali na frente. Não é que você melhorou aquilo que você é bom. Porque, pô, você é um bom comunicador, preciso fazer mais cursos de comunicação. Às vezes, na tua cabeça, que nem você falou assim, cara, eu sinto que eu preciso melhorar e tal. Todo mundo tem que melhorar o tempo todo. Mas, às vezes, o Murilo vai passar para um próximo estágio, melhorar ainda mais o podcast dele, não é fazendo um curso de oratória que ele já é bom. É entendendo que, cara, eu preciso parar de procrastinar nessa área aqui. Certo. Que é um limitador que existe intrinsecamente no perfil do Murilo, no perfil de pessoas que tem essas características e que está te travando. Então, esse mapeamento te dá isso. Ele te dá essa clareza do que está dando bom e do que não está dando bom. E aí você, obviamente, faz um equilíbrio. Mantém o que está certo e melhora o que não está tão bom. Melhorar até que ponto, Diego? Esse teste ele te dá gráficos para mostrar até onde você consegue ir sem sofrer, até onde você consegue melhorar, sem dedicar muita energia e perder muito esforço com isso. Para as outras pessoas que também se interessem, vamos dizer, nessa análise, ela pode... Essa análise ela é feita só uma vez ou ela pode ser depois... Ela muda, vamos dizer, depois de um tempo que a pessoa tenha o crescimento pessoal dela, a ponto de dar outros parâmetros ali. Tal coisa você melhorou. Dá para fazer essa análise periódica para ver no que você está progredindo? Tá, boa pergunta. Recomenda-se que faça isso num período mínimo de 6 meses e no período máximo de 1 ano. Por que mínimo de 6 meses? Porque quando você predispõe, você faz uma análise. Pô, entendi, beleza, entendi o que está dando bom, entendi o que eu preciso melhorar. Então, obviamente, você vai focar naquilo que você tem que melhorar. Quando a gente fala de comportamento humano, é uma ciência não exata. É possível mudar da água para o vinho? Todo mundo pode mudar. Entretanto, você leva um tempo para essa adequação. Então, dentro de 6 meses, a gente acredita, e até a sinalização desse teste, dessa ferramenta, acredita-se que é um tempo curto para você ter uma evolução a ponto de aparecer num novo teste, numa nova análise que você mudou tanto assim. Então, dá um período aí de uns 6 meses. E segundo concluindo a pergunta, mas é possível a gente mudar tal? É muito provável que você já não seja mais a mesma pessoa que você era há 5, 10 anos atrás. Às vezes você mantém as mesmas características comportamentais. Mas a você essência, né, ali, né? A tua essência, mas você tem outras ideias, você tem outra forma de ver o mundo, outras ações. Então, assim, dificilmente você vai desprender 100% da sua essência, a não ser que aconteça algo
de muito significativo que faça você mudar totalmente. Cara, eu quase morri por conta de um infarto, agora eu vou começar a fazer academia, começar a trabalhar. A gente tem muito isso, né? Muda muito pela dor, né? Sim. Mas assim, via de regra em temperaturas, como diz a física, normais de temperatura e pressão, né? Condições normais de temperatura e pressão, você evolui. E essa evolução ela acaba levando um certo tempo. Por isso, uma nova análise depois de uns 8 meses, 9 meses, é bom para você olhar. Tá, vamos lá. Dá uma referência, né? Eu tinha essa aqui, que era a minha referência. E agora, como é que eu tô? Aí você compara as duas, fala, cara, deu bom aqui, mas eu acho que eu caí aqui, eu preciso olhar para isso. Aqui eu evoluí. É meio que um parâmetro para você. E somado aos resultados que você também tá tendo ali, né? Tipo assim, pô, melhorei nisso. Aquela coisa que era vamos dizer, derrubar os seus tabus também, né? Que você tem coisas E leva tempo, né? Leva tempo, né? Nossa, muito interessante. Agora, uma outra curiosidade, você falou que tem a espiritualidade, quanto também, esse processo também, você acha que ele também, como espírita, né, ele te gera também ali uma reforma íntima? Cara, eu acredito que sim, porque é uma crença, né? Tem evangélicos, cristãos, enfim, cada um tem a sua placa de igreja e sua religião. Eu acredito que sim, desde os 14 anos eu me encontrei dentro do espiritismo, né? Sigo a linha Allan Kardec e me encontrei ali. Vejo muita coisa que eu acredito e que acaba, quando você acredita em algo, você acaba internalizando e praticando muito daquele ensinamento, né? Sim. O principal ensinamento do espiritismo é o amor ao próximo, é o amor indistintamente, né? O não julgamento. A gente tenta se apegar a isso. E, naturalmente, quando você se apega a algo bom e tenta praticar, você vê frutos, você vê evolução espiritual, interna, né? Então, Sim. eu creio muito nisso. Interessante, né? E nesse momento da aprovação ali, quando você falou que, pô, começa a empresa e vem uma pandemia, esses pensamentos, principalmente muita gente se apegou muito à questão espiritual, né, para passar por esse processo. Você chegava a com certeza você se perguntou, pô, mas que momento, né? Será que eu deveria fazer isso? Igual você falou assim, pô, é o Diego do time Diego, o que aconteceu com o time Diego, né? E aí de repente você tá você se perguntava, né? Pô, será que eu fiz o certo? E aí vem uma pandemia, para você se perguntar mais ainda se eu fiz o certo. Nesse momento você também, claro que você teve que se reinventar, você estava ali atuando, você estava tendo que executar o seu plano de ação para sobreviver àquela fase, mas intimamente ali a cabeça estava boa, como que estava nesse processo? Eu acho que esse é um dos grandes defeitos do ser humano. Isso, Diego, falando de acordo com a minha crença. Questionar as obras divinas. Questionar. Sim. Eu acredito em Deus, acredito que existe algo maior. Esse momento que a gente desafia, né? A gente afronta, né? Em perguntar, né? Se é Deus, se é um arquiteto, é Jeová, Maomé, sei lá o que é. Para mim tem uma coisa maior, algo maior que nos rege. E a gente questionar isso, essa obra maior, é um dos grandes erros que nós, enquanto seres humanos falhos, temos. Então, Diego, você fez isso? Fiz. Faço. Às vezes até hoje eu falo, meu Deus do céu, mas por que isso? A gente quer encontrar o porquê de tudo. Nós somos condicionados a encontrar o porquê. E quando se diz sobre espiritualidade, aí entenda, eu não estou falando de espiritismo. Espiritualidade, eu falo sobre uma crença religiosa em qualquer coisa. Questionar não é o melhor caminho. A gente deveria, isso eu estou falando deveria no sentido de que eu também não faço isso o tempo todo, acreditar e aceitar que existe algo, não que está nos regindo, não que está tudo descrito, mas que existe algo, um propósito maior por trás. Sim. Mas é inevitável, né, cara? A gente se questiona, porque a gente quer as coisas assim, palpável e para agora. E quando não acontece, a gente começa a achar culpado, né? Sim, sim. É o famoso, né, joga na mão de Deus, né? Mas a gente, às vezes, geralmente quando a gente fala assim, mas por que comigo? Por que, meu Deus? É a hora que a gente tá mais desesperado, né? Mas entendendo como a espiritualidade, ela entende também que somos seres carnais, frágeis, né, e suscetíveis. Quero né? acreditar nisso, que elas entendem. Faz parte, inclusive, da nossa evolução. Perfeito. Até o próprio questionamento nos leva a gente a buscar esse crescimento, né? Então, eu acho que enquanto a gente está aqui na Terra e está questionando, a gente está no momento de questionar, que aqui é a nossa aprovação aqui mesmo, né? Exato, é o que eu acredito. Sim. E você gostaria, encaminhando aqui para deixa eu ver quanto tempo. Quase 1h30, cara. Puxa vida, sério? Caramba, para liberar você, que vocês devem com certeza trabalhar muito, muito aí. Como, resumidamente, foi um papo muito positivo, né? De positividade e tudo mais, e como saber trabalhar isso também, trazendo para o corporativo, para sua vida pessoal. Você gostaria de dar um recado aqui para quem estiver assistindo, para quem talvez precisa de tanto de uma consultoria, seria ou não? Pode ser, trabalhar com desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal. Precisa se desenvolver, precisa... Ou no meio corporativo, se quiser, estiver procurando, se quiser deixar
Oh, meu Deus, tá faltando agora as palavras. Uma mensagem, um recado. Uma mensagem positiva. Aproveita e convida o pessoal também para assistir, porque eu acho que um papo desse aqui merece um like, não merece, cara? Cara, eu acho que tudo merece. É um esforço tremendo para colocar isso no ar, tanto de equipamento quanto de produção. Eu venho da comunicação da TV, eu sei que essa parte aqui é a mais fácil, conversar. É a parte mais fácil. Para chegar até aqui é complicado. Eu vou te falar, empreender nisso daqui tem muitas vezes que a cabeça não tá boa para fazer. Né? Até me vem uma curiosidade, né? Como que é apresentar? Aqui é claro que uma proporção muito diferente, né? Mas às vezes eu queria estar aqui na frente só pensando nesse, né? Mas produzir tudo, eu que cuido do primeiro bate-papo ali e tudo mais. Isso também acontecia um pouquinho lá na TV? Até me veio essa curiosidade agora. Acontece. Se você pensar assim, é porque é uma emissora pequena, Diego? Não. Se você pensar no JN, o maior telejornal hoje do Brasil, e um dos maiores da América Latina também, o Trali, ele não chega ali para sentar e apresentar. O Bonner, antigamente, né? Ele tem que entender o que ele está falando, ele tem que entender quem ele vai chamar. Então, inevitavelmente, você tem que estar envolvido com todo o processo. Entenda, não com o operacional. Você não vai editar a imagem, você não vai lá gravar a entrevista, mas entender o que está acontecendo, o que vai para o ar, assistir a todo o conteúdo antes, então você tem que estar por dentro dessa atmosfera. Senão, você chega ali e você fica perdido. Exatamente. Agora, mais um pouquinho mais profundo. Como que é você estar na frente da câmera, às vezes manter a compostura, às vezes com problemas pessoais? Essa que eu falo o lado pessoal ali. O cara consegue ligar o modo apresentador, esquecer um pouquinho, está afetado, ele sempre está naquela disposição, tem dia que o cara se faz, poxa, eu não queria estar fazendo isso. Isso acontece também? Somos seres humanos, né? Mas liga o play, né? Aqui eu também sou assim. Tem dia que eu falo assim, poxa, eu não tô bem, eu gostaria de estar melhor para essa entrevista. Mas na hora que liga o play, a gente liga o modo apresentador e vai. Ó, a gente abrindo papo de novo aqui. Mas enfim, a hora que você falar vai embora, eu vou embora. Antigamente falava-se muito assim, você tem que separar o profissional do pessoal. E foi um mantra batido pelas empresas e pelas pessoas durante enfim, long time. Mas como é que você separa o Murilo que tá com, sei lá, com o pai doente, com o cachorro que foi atropelado, com o filho internado e o profissional tem que vir aqui, manter a compostura e falar? Você coloca, assim, uma capa ali, uma armadura, você liga, aperta o play do profissional, entrega, ok. Só que, cara, é diferente de você receber uma notícia de que você recebeu um prêmio, o teu filho recebeu a cura, alguma coisa, e você chega aqui com aquela outra emoção. Aí já volto para minha área mais voltada ao desenvolvimento. As emoções são as bases das ações e reações dos seres humanos. Se você está triste, se você está magoado, com raiva, com medo, tu vai ter uma entrega fisicamente falando, realmente, o teu corpo, a tua forma de falar e agir, ela age de uma forma. Se você está bem, feliz, alegre, amando alguma coisa, você tem outra postura. Então dava para dividir? Nunca deu. O que a gente faz é manter o profissionalismo. O que eu percebo nessa linha de pessoas que trabalham como você, no desenvolvimento humano, coach, e ligado ao corporativo, é como aliar melhor essas duas questões, né? O pessoal com o profissional, né? Digamos que a gente trabalhe tecnicamente isso dentro da gente e consiga não ser melhor que os outros. A gente tem mais ferramentas para lidar com isso. Entendi. Mas, Diego, já teve situações na TV. Na TV, não vou dizer para você que é tão difícil, porque você tem ali um roteiro pronto, você está falando de outros assuntos e tal. Eu hoje avalio que é mais complicado, às vezes, quando eu vou fazer uma palestra, que eu não estou bem, tive uma noite ruim, algum problema pessoal, e eu tenho que subir no palco e transmitir uma mensagem positiva para alguém que vai Sendo que você não está positivo naquele dia, vai na contramão do que eu estou vivendo naquele momento. Então, é mais complicado. Mas aí, volto ao lado profissional. Cara, eu vou desmarcar com o meu contratante e falar, não vou porque eu não estou bem. E eu vou te contar, às vezes o próprio processo que você vai atuando ali, fazendo o que você não queria fazer naquele dia, vai sendo terapêutico também. Às vezes você sai com outra energia daquilo, né? Porque já teve vez eu começar uma entrevista bad mesmo, porque a gente já passou momentos difíceis aqui. E aí, terminar, parece que aquilo lá foi... Parece que eu um remédio. Um remédio, e eu falei, nossa, e voltei para casa totalmente positivo. Isso pode acontecer também, né? Pode não, isso acontece. Isso não é um achismo, é cientificamente comprovado, porque tudo começa aqui. Então, às vezes você não tá bem, uma emoção alterada, quando você começa num papo legal, descontraído, leve, você vai mudando. Imagina a tua mente, esse copo aqui, ó, um jarro de água suja. É a tua mente, tá cheio de água barrenta aqui dentro. O copo você consegue pegar, atualmente você não consegue tocar. Então como é que eu faço, se fosse para comparar uma metáfora, como é que eu faço para trocar a água desse copo suja por uma água limpa sem tocar nele? O que eu faria? O que você imagina que eu pudesse fazer? Pensa positivo, né? Sei lá. Joga água limpa. Vai jogando limpa para elas
transbordar suja. Imagina que tá cheio de terra aqui. Eu pego uma jarra de água limpa, eu jogo, a água suja vai saindo, a limpa vai entrando. O positivo entrando e os negativos saindo. A nossa mente é da mesma forma. Eu tô bad, eu tô ruim, eu tô pra baixo, tô down aqui. A gente começa um papo legal, descontraído, você vai meio que, entre aspas, esquecendo aquela energia negativa, aquelas emoções negativas, e outras positivas vão entrando no lugar. E aí você troca o hormônio do tipo cortisol, que é o hormônio que mais ligado à raiva, a problemas negativos, para ocitocina, serotonina, hormônios do prazer, mais ligados às emoções positivas. Sim. A conversa gera isso. Então você substituiu. Você troca, né? Esse é o remédio. Sim. Se a gente conseguisse fazer isso no dia a dia, nós teríamos uma capacidade de estar mais feliz, estar melhor, estar bem, muito mais do que nós já temos. Que aí entra num outro papo, que pode ser o assunto para outro dia, ou eu deixo para a Márcia, que é a tal da inteligência emocional. Sim. Você reconhecer e saber lidar com as suas emoções. E eu fico me perguntando, né? A gente tá abrindo um pouquinho mais o assunto aqui, mas eu vejo que você tá ainda na energia boa. Fica à vontade, tô aqui. Hoje em dia, nessa velocidade que tudo tá aí, excesso de telas e tudo mais, eu percebo que as pessoas às vezes estão, vamos dizer, se comunicando, sei lá, trocando informações, mas não estão fazendo isso de maneira, vamos dizer assim, qualificada, no sentido de fazer o que a gente está fazendo aqui. De alguma maneira que te agregue mesmo. Um olho no olho, com tempo. Exatamente. Então as pessoas acham que porque elas estão trocando informação, elas estão só trocando informação, mas se comunicando mesmo, né? Então o excesso de telas e tudo aquilo que, sei lá, faz ela se comparar, faz ela achar que a vida dela tá uma merda, alguma coisa do tipo. Agora, aí eu queria te perguntar, o quanto vocês notam, é claro que era para a Márcia agora estar aqui, já fui descobrindo que a Márcia devia estar aqui desde o começo. Se você tiver com agenda, eu saio daqui, troco de cadeira, você continua. E aí, Márcia, está à disposição? Aí, o quanto vocês percebem, vamos dizer assim, nas consultorias, quando vocês chegam, que as pessoas estão afetadas um pouco por isso? Vocês notam esse tipo de perfil, assim, que as pessoas às vezes estão muito limitadas por conta do que ela vê, por conta da falta de comunicação assertiva ou simplesmente positiva, né? Vocês percebem isso quando vocês chegam ou numa empresa ou vai fazer uma consultoria para crescimento pessoal de uma pessoa? Você nota esse tipo de coisa? O Diego CPF fazendo uma pergunta agora para o Murilo CPF. Qual a tua sensação com relação ao que tem acontecido no mundo hoje? A minha sensação hoje está preocupante, né? Você tem aquela sensação de fadiga mental que parece que... Sim. As coisas estão assim, caramba, mas quanta coisa acontecendo. Eu tô nesse momento. Sim. Eu tô nesse momento. É assim, você liga a TV, você vê uma guerra lá no Irã, você vê uma guerra na Ucrânia, aí você vê aqui escândalo de corrupção no nosso país, o preço do petróleo disparando, a bomba de combustível cada dia mais cara, você vai no mercado, o teu dinheiro já não vale mais, o cenário político totalmente conturbado no Brasil, você fala... Caramba! E da onde que vem isso? É das telas? Não, não é das telas. As telas é apenas um canal, um meio para isso chegar até a gente que há 12, 20 anos atrás não tinha. Então, a informação ela é primordial para salvar vidas, para te dar um caminho, para te tirar de uma enrascada. Antigamente, nós tínhamos... Algumas pessoas podem dizer, era um monopólio da informação. Hoje você tem uma democracia, qualquer um pode produzir. Sim, eu prefiro hoje que qualquer um pode ter a liberdade de se expressar do que antes, que você só podia um canal de TV e uma rádio que podia falar para você. Entretanto, toda mudança traz um benefício e traz um colateral, né? Colateral. Então, assim, esse excesso de informação produzido muito hoje pelas redes sociais acaba que te traz muita coisa boa. Pô, eu posso aprender a fazer um podcast, eu posso aprender a fazer uma receita de bolo, eu posso aprender a fazer uma profissão nova, mas também me traz muita desgraça, muita coisa negativa. Pô, olha aí, cara, de novo, morreu não sei o quê, fulano aconteceu isso, aquilo aconteceu aquilo. Então, antes a informação demorava para chegar pra gente. Ou nem chegava muitas vezes pra gente. Então a gente tinha meio que um tempo pra assimilar as coisas, pra trabalhar aquela ideia. A cada mudança sempre veio, né, esses colaterais a cada mudança. Acontece que agora elas são talvez mais radicais porque é tudo muito rápido, né? Outro dia eu estava falando com uma amiga que é profissional também da questão de saúde mental também. Ela falou, olha, o que tem de gente se consultando com IA, e aí tá diminuindo um pouquinho a procura do psicólogo e tal, mas a gente já está se preparando, porque a informação que vem daí ela não é errada, mas ela é genérica. E aí a pessoa está tomando atitudes, fazendo coisas, sei lá, se automedicando, e a gente está se preparando para o colateral, porque na hora que dá o colateral, aí eles vão ter que procurar a gente, né? Mas a gente está vivendo um colateral da pandemia, a gente está vivendo um colateral dessas telas. Nós estamos numa geração agora, por exemplo, eu tenho uma filha que vai fazer 10 anos em dezembro. A minha filha cresceu, ela nasceu com o telefone na mão. Ela começou a pegar o celular ali com um aninho e meio, mas ela já cresceu com isso na mão, com esse excesso de informação.
Eu sou um pai que na minha época de infância, para resumir o que eu quero dizer, eu peguei um celular pela primeira vez na mão com aproximadamente 14 anos, que era aquele que você abria, só falava, que era da minha mãe. Então assim, eu comecei a ter acesso a telas igual tem hoje com aproximadamente 18 anos, mais ou menos, 18 para 19 anos. A minha filha com 1 ano já tem isso. Eu, Diego, não sei como é ter 5, 6, 7, 10 anos de idade tendo um celular na mão. Então eu não vivi o que ela tá vivendo. Sim. Com 10 anos eu brincava na rua, jogava bolita, batia figurinha, eu fazia outras coisas. Eu era analógico. Então você pensa, a gente não sabe lidar com essa molecada. Então a gente tá vivendo nesse momento um colateral de uma era nova que nós, mais antigos, né, de mais idade, aí década de 80, 90, não sabemos como é ser isso. Quem vai saber como é ser criança com o celular na mão? Meu neto, que é o filho da minha filha, que vai nascer daqui 30 anos, por exemplo. Porque ela passou por isso. E tem gente já vendo colaterais também de dar o celular muito cedo também para criança também. Uns falam que não pode, outros falam que se não der a criança vai ficar para trás. A gente não sabe como lidar com isso, com esse excesso de informação. Hoje em dia você vê uma criança com 3, 4 anos já usar uma palavra que a gente foi começar a usar com 15, 20 anos. Outro dia eu vi um menininho de 4, 5 anos falando com o pai, eu tava aqui, eu tava numa incógnita aqui, pai, e eu não sei se eu escolho tal coisa e tal coisa, porque aquele lá... Eu tava pensando, mas ele tava articulando umas palavras assim que eu falei, meu Deus, eu perto desse moleque com essa idade, eu não falava nada, mas é porque essa exposição, ele já tem tanta informação, né, que eles já... O meu sobrinho tem um sobrinho de vai fazer 2 aninhos, ele já fala umas coisas assim que eu acho incrível, assim, porque eles são muito mais expostos à informação, né? É o mundo deles. Sim, muito interessante, né? Então, a cada geração, vamos dizer assim, existe esse conflito de gerações, a gente estranhando esses moleques que vêm hoje, que farma a aura, fala, meu Deus, que coisa... Umas coisas a gente acha que eles são retardados, mas outras coisas a gente acha que eles são muito superiores, então acho que esse conflito de geração sempre vai existir, né? É os nossos pais que falavam que a gente ia... Né? Esses moleques de hoje não quer nada da vida. Até a gente esse dia tava discutindo, a Márcia e eu aqui, sobre esse formar aura, né? Teve esse campeonato, a polêmica e tal. Essa molecada é doida. Se você quiser me explicar o que é isso. Cara, até onde eu entendi, nos meus 30 quantos anos eu tenho? 38? 37, 38 anos. Farmar aura é como se você... transe, uma coisa assim? Não. Você tivesse, assim, o cara mais carismático. Pô, eu farmei aura. Eu usei uma expressão agora há pouco aqui. Zerei a vida. Tipo, cheguei no meu ápice. Eu tive a aprovação das pessoas. Elevou o nível, alguma coisa elevei o nível. Eu sou um cara que eu sou gente boa, transado, querido. Meus amigos gostam de mim. Eu farmei aura. Então eu, tipo, sabe, eu sou o cara, como a gente falava antigamente. Seria isso. E aí, como que essa molecada hoje se expressa dessa forma? Dançando, brincando, fazendo performance. É isso. Aí também tinha nossas coisas esquisitas também, né? A gente tinha, o Fusca Azul, dava um tapa no outro, Rebolation. Tinha essas paradas. Tinha as bobeiras da gente. Não sei o que, Nunes lá, que o cara batia Antônio Nunes batia. Sabe, assim, Dia, o que você pensa disso? Eu penso que, voltando um pouquinho na tua fala dos problemas geracionais e talvez aí desse excesso de informação, desse colateral que a gente está vivendo, se a gente fazer um paralelo, talvez não esteja da forma mais correta, mas vamos olhar lá para os nossos avós. Qual era a preocupação deles que marcou a geração? Liberdade de expressão. Viviam numa ditadura, não podiam falar, não podiam se expressar, aí veio aquele movimento Woodstock, paz, amor, sexo, rock and roll, e era muito caçado por isso. A gente vai evoluindo um pouquinho e vem a Legião Urbana, que já é um movimento disruptivo, que começa-se pós-ditadura, tem uma liberdade de expressão que ainda é um pouco velada. Antes disso teve Caetano Veloso, aquele povo ali que falava assim, em códigos, das músicas, né, os baianos. Beleza. Depois disso, década de 90, qual foi a grande preocupação e o colateral que veio isso? AIDS. Conseguimos tancar, sanar isso, entre aspas, controlar. Sim. Veio a nossa geração, que é essa entrada da internet, essa coisa do digital e que a gente não sabia como lidar com isso. Aprendemos a lidar. Só que a gente aprendeu a lidar, as coisas evoluem tão rápido que agora a gente já tem essa inteligência artificial. Que nós, com 30, 40 anos de idade, já temos uma dificuldade para acompanhar por uma questão de logística. A gente não acompanha isso no dia a dia. A gente não vive isso. Sim. Então, o colateral disso vai acontecer na próxima década. Só que na próxima década, o que a gente está falando de GPT hoje, IA hoje, já foi, é outra coisa. Então, assim... Cada vez mais rápido, inclusive. A gente se espanta com algo que é um processo natural de evolução da espécie humana. Se a gente for lá nos primórdios... Anos 2000, eu falava que um dos males era o estresse, e era só estresse. Só estresse. Mas hoje o estresse ele é dividido em milhares de coisas, né? E aí volto no que eu falei, a gente não sabe como essas crianças estão se formando, a gente não foi pai com o celular na mão, a gente não sabe a consequência disso. E são colaterais que a gente nunca vai saber. Essa é a evolução do mundo. Quem vem depois, pega o que deu certo, melhora e adapta para evoluir.
O meu sobrinho, a minha irmã, ela tinha tanta informação que eu falei, não vou ver meu sobrinho, ela olhava tanta informação que a criança vai ficar doente, que a criança vai isso, vai isso. Eu falei, ô Magda, eu vou ver o meu sobrinho quando ele já estiver na faculdade e tal. E antigamente tudo se resumia no Mertiolate e no Dimetap. Minha mãe falou assim, filha, eu criei você, calma, não é tanto assim não. Né? Aí a minha irmã começou aos pouquinhos, claro, também primeiro filho, né? Inclusive, eu vi uns amigos que têm 2 filhos e falaram assim, o primeiro você o segundo você larga, porque você já sabe como que funciona, né? Exatamente isso. Em casa foi assim, eu tenho só um irmão, foi desse jeito. Dessa maneira mesmo. Então, eu acho que assim, uma coisa a gente tem que aceitar é que o conflito de gerações sempre vai existir, né? Inclusive, essa coisa de farmar aura, a gente acha que é idiota, mas a fase de ser idiota é na adolescência, que a gente pode fazer, que... Né, quanta coisa que a gente olha, às vezes uma foto, nossa, mãe, olha aqui essa roupa que eu vesti, olha como que eu era... É o momento, né? É o momento para se fazer experimentar. Isso, né? Assim, de maneira inocente você fazer, né? Posso ser julgado por isso? Posso. Eu digo com uma pessoa que tinha um preconceito desse farma-aura até uns 15 dias atrás. Uhum. Aí teve aqui em Cuiabá, recentemente, né? Dependendo da época que você está vendo essa entrevista agora, um campeonato de farma-aura, gerou polêmica, o prefeito foi contra, que não sei o quê, papapá. Aí eu falei, cara, pra tirar uma opinião disso, ao invés de ouvir, eu vou ver. Aí fomos Márcia e eu assistir. Vocês foram a campo. Eu falei, vamos ver como é que funciona. Seu lado jornalístico ainda atuou. Não, foi o lado humano. Eu falei, eu tenho uma criança em casa que eu preciso entender o que é essa farma-aura. Aí, beleza, chegamos lá, tem besteira, tem gente, desculpa, minha opinião, idiota, tem gente idiota. Tem gente que vai lá só pra fazer graça, polêmica, tem. Mas, você vê o gurizinho que ganhou esse campeonato aí, o guri dança um break, street dance, dança de rua, pô, eu fiquei de cara... É uma arte dançar. Um moleque de 8 anos, você precisa ver um moleque dançando, eu falei, caraca, velho, e farma-aura é isso, é mostrar o que você sabe fazer pra ganhar a atenção dos outros e você ser entre aspas, ali, o cara, o melhor de todos. Então tem gente que dança, tem gente que brinca, tem gente que pula. Ah, Diego, mas viu um cara lá que o fulano postou aí que tava enfiando o dedo lá, não sei o quê. Tem uns babacas. Tem uns babacas, mas também tem gente que, como toda profissão, tem uns podcasts que você olha e fala, o que esse cara tá fazendo? Tem igual o teu, aquele papo legal. Tem médico que você vai lá e não olha pra tua cara. Tem médico que vai lá e trata você como um filho. Tem jornalista que... Enfim, todo entender lugar, que existem as pessoalidades, né, de cada pessoa que faz ali. E por fim, mas é uma besteira. Quantas besteiras você já fez na vida? Que você olha pra e fala, cara, por que eu fiz isso, velho? Nossa, eu era idiota, cara. Às vezes eu vejo um moleque fazendo uma coisa assim, aí eu paro e penso, você já fez pior, fica quieto, fica na sua, baixa a sua bola. A gente colocava cueca por cima do calção na rua e saía correndo nas casas tocando campainha. Olha que besteira. Olha só, ridículo. A gente ia lá no meu condomínio, tinha uns vitrozinhos dos apartamentos mais baixos assim, aí tinha uns shampoos assim, a gente ia e derrubava o shampoo do pessoal e saia correndo. Toca a campainha e sai correndo. Jogava... Eu ficava escondido, morava na casa do meu tio, tinha era um murinho assim, tinha uns quadradinhos, a gente ficava atrás do muro, com uma seringa na mão, ia na farmácia, pedia seringa, passava alguém na rua... Olha o trabalho que tinha. Jogava. Aí o cara ia lá, batia a palma, falava pro meu tio, pra minha tia, ele ia lá e batia na gente. Na semana seguinte a gente tá fazendo de novo. Então assim, cara... Então a gente não pode julgar, né? Às vezes você que tá julgando já fez coisas mais ridículas, né? É que a gente quer muitas vezes... A gente tem que olhar um pouquinho pra si também antes de julgar, né? A gente quer julgá-los com o olhar de hoje. Mas hoje eu não faria isso. Eu não, mas... Ele não sou eu. Eu com 14, 12 anos eu fazia a mesma coisa. Exatamente. Eu acho que a gente pode, depois dessa daqui, tá encerrando. Não, acho que chega, né? Com certeza. Mas, eu acho que dá para perceber que aqui o papo iria render muito mais. Quero deixar claro para você que as portas estão abertas. É muito mais um até logo, porque eu acho que é um papo que agrega muito. Eu aprendi muito aqui falando com você. Inclusive, já vamos marcar a nossa, hein, Márcia? Já vamos marcar, porque a gente gosta muito de falar aqui de coisas que trazem um crescimento, né? Um crescimento humano. Nosso intuito aqui do Centralcast é ser uma central mesmo que leva informações, uma central de network, que a pessoa aprenda, né, com um pouco de responsabilidade social, que as pessoas, enfim, sempre estejam aprendendo. Então, se você assistiu, acho que a gente merece um like, não custa nada, né? Pelo menos um joinha, né? Pois é, se quiser comentar também, tirar dúvidas e para quem sabe numa próxima oportunidade a gente lê essas perguntas aqui para o Diego, tá bom? Eu agradeço você que acompanhou a gente. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Murilo. Por abrir um espaço na sua agenda. É aquilo que eu falei, né? 5 minutos, 1 minuto, às vezes um amigo não responde um zap que você precisa, mas quando a gente tem alguém que fica 1h48 aqui com a gente, quase 2 horas,
Eu agradeço muito, muito obrigado, meu amigo. Fico feliz pelo convite. Pô, vai ser um prazer voltar aqui para a gente falar de outros assuntos mais ligados à área profissional mesmo, de repente desenvolvimento, a questão de perfis. Eu vi que você gosta de falar de futebol também, né? Eu sou um admirador, tá? Eu não sou nenhum legal. especialista, não. Mas deixo aqui mais uma vez as portas abertas também. Deixo aqui para quem quiser, de repente, dar uma olhada mais no conteúdo certeza. do Diego. É meu nome, minha rede social. Puxa lá, já fala para o pessoal, quem quiser procurar. Se quiser contato também para procurar o seu trabalho aí, já passa para o pessoal que a gente vai colocar aqui embaixo. Legal, legal. É assim, minhas redes sociais todas é o meu próprio nome, Diego Hurtado. Hurtado tem o H antes do U, H-U-R, Diego Hurtado. Aí você vai me achar no Instagram, você vai me achar no LinkedIn, no Facebook, YouTube, tem algumas coisas lá também. E por ali você consegue me localizar, falar comigo, precisar de algo que eu possa ajudar, que eu possa somar, estou à disposição. O nome da minha empresa, dessa de desenvolvimento, é Coutigo, mas se você encontrar o meu perfil, que é mais fácil de digitar e de encontrar, você acha o nome da minha empresa lá também. Vai estar lá o link lá, né? Vai estar lá também. É isso aí, pessoal. Então eu só tenho a agradecer você que acompanhou a gente até aqui. Aguardem em breve aí os cortes. Bom dia, boa tarde, boa noite e até uma próxima. Valeu!